Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Zona Frontal, numa semana que continua muito marcada por aquilo que é a novela entre José Mourinho, Real Madrid e também Benfica. Até porque, Sofia, boa noite. Boa noite. Nas últimas 24 horas já houve aqui alguns avanços, diria. Sim, parece que não há um dia de paz relativamente a este episódio. E para não perdermos o fio à meada, a nossa jornalista Rita Mendonça fez uma peça com essa cronologia. Vamos ver. A candidatura de Florentino Pérez tem a firme intenção de contratar José Mourinho caso vença as eleições. Pode ler-se na comunicação que o Benfica fez à CMVM. Refere ainda que, se tal acontecer, será a troco de 15 milhões de euros referentes à cláusula. O anúncio do Benfica surge um dia depois de Florentino Pérez ter comunicado essa mesma intenção e de José Mourinho ter aparecido neste vídeo, com o equipamento do Real Madrid a dizer sim a Florentino Pérez. A polémica instalou-se porque o treinador ainda tem contrato com os encarnados e pelas imagens depreende-se que o técnico aceitou treinar os merengues. José Mourinho garantiu ao Benfica que não gravou o vídeo e que o mesmo foi feito com recurso à inteligência artificial. O timing do lançamento não terá sido inocente. As imagens surgiram pouco depois de ter começado uma entrevista do outro candidato, Henrique Riquelme, a um programa de televisão onde anunciou Haaland como possível reforço de verão. O que podia ser um trunfo pode tornar-se num tiro nos pés. De acordo com Fabrício Romano, especialista no mercado de transferências, o pai e a empresária de Haaland anunciaram em comunicado que é tudo muito divertido, mas não é verdade que o jogador tem um acordo com o Real Madrid. O Manchester City pondera mesmo usar medidas legais contra o candidato, mas Riquelme continua a afirmar que tem um acordo com o jogador e que o desmentido faz parte do jogo, pois Haaland tem uma cláusula. Seja como for, o futuro de José Mourinho e do Benfica ficarão definidos no domingo. Isto, claro, se Florentino Pérez vencer as eleições do Real Madrid. Portanto, temos aqui muito sumo para podermos analisar. Boa noite ao Francisco, ao Tomás e também ao João Miguel esta noite. Obrigada pela vossa presença mais uma vez. Isto tem sido uma loucura. Já agora dar também nota de que daqui a pouco iremos estar na mesa tática para que o Tomás da Cunha possa tentar explicar como é que será esse Benfica com o Marco Silva, que ainda não foi anunciado, mas já dá para ter uma noção de como é que a equipa poderá jogar com o plantel que tem à disposição, sem saber quem é que sai e quem é que entra, mas com as ideias do ex-técnico do Fulham. Entretanto, esse anúncio já foi oficial e está mesmo desvinculado do clube inglês. Tomás, como é que fazes a leitura de toda esta situação? A mais recente, obviamente, ligada com esta cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. É um comunicado à CMVM. Crees que por obrigação, depois deste vídeo lançado pela candidatura de Florentino Pérez? Boa noite novamente. É provável que sim, e porque o Benfica tinha de se colocar de alguma forma também. Sim. Agora, isto semana a semana parece que há necessidades diferentes, neste caso continuando na postura do Benfica, porque a cláusula expirou, a cláusula que podia permitir a um dos lados rescindir de forma mais acessível e em tempo útil. Agora, tendo passado esse tempo e percebendo-se na sombra que o Mourinho vai para o Real Madrid e que, por outro lado, Marco Silva vai para o Benfica, há aqui alguma coisa a ganhar do lado do Benfica financeiramente. E institucionalmente, diria que não, que este barulho todo, esta dificuldade de fechar um dossiê para abrir outro dossiê e sabendo que a época está prestes a começar, institucionalmente não é muito favorável e até pode fragilizar a direção encarnada. Mas nesta altura compreendo melhor que o Rui Costa não fale do que se calhar naquele período final em que até prometeu falar, portanto havia essa intenção claramente. Agora entendo um bocadinho melhor. Do lado de Mourinho, parece-me que é tudo muito questionável, a forma como geriu este dossiê, bastando lembrar o que foi dito no jogo com o Estoril, depois do jogo com o Estoril, os 99%, ainda não decidi, coisas deste estilo, não reforçaram o tal lado benfiquista e a paixão pelo clube que Mourinho foi sempre apregoando. Não me parece que isso se coloque, agiu consoante o interesse que tinha neste caso, o melhor interesse, que era arrumar ao Real Madrid. Sim, a verdade é que no próximo domingo serão então as eleições no Real Madrid. É expectável que, havendo essa vitória de Florentino Pérez, aliás, o comunicado do Benfica fala precisamente nessa questão da vitória de Florentino Pérez nas eleições do Real Madrid e aí sim, embora José não Mourinho... o que é que pode acontecer caso Florentino Pérez não vença, que é uma coisa que também ficou no ar. Eu acho que ninguém sabe. Eu acho que ninguém sabe o que é que acontece. Até porque aquilo que nos chega de Espanha é que, de facto, há a
confiança de que Florentino Pérez irá ganhar. Portanto, é tudo Sim. aqui ainda muito na sombra. Mas os clubes e os treinadores é o chamado de colocar-se a jeito. Obviamente não deverá acontecer, mas como é que se resolvia a situação caso... São ICs que são complicados de exatamente. imaginar como é que se Também poderão com uma perspectiva resolver. do resultado de um jogo, não é? Quem diria que o Torrense ia ganhar a Taça de Sim. Portugal ao Sporting, É isso, por exemplo. exato. Claro que aqui, em termos probabilísticos, parece uma situação diferente, desde logo porque Florentino Pérez, confiante também em algumas sondagens que vão saindo em Espanha, tem uma clara vantagem, mas nunca se sabe, e eu acho que aí é novamente a vir ao de cima o tal empecilho, o tal problema em que Rui Costa se colocou, de facto com esta definição de cláusula e com a condução do processo que foi claramente errática. Mas devia ao Benfica, e creio que foi João Diogo Manteigas à bola que dizia que a cláusula de José Mourinho, essa tal cláusula de ética, como lhe chamou, que devia ter expirado a partir do momento em que Rui Costa ganhou as eleições. Era essa a altura para se resolver esse que agora se está a ver que acabou por ser um problema dessa cláusula? Eu acho que sim, ou pelo menos devia ser resolvido a meio da temporada. Eu acho que ficou aqui claramente muito do ónus da decisão em José Mourinho, que sempre teve claramente mais poder. E Rui Costa quase que se rebaixou e não soube proteger os seus interesses, que são os interesses do clube. E acho que José Mourinho acaba por sair a ganhar de qualquer forma, porque se houvesse uma espécie de passo em falso, um falhanço no projeto Real Madrid, tinha sempre, digamos assim, a porta aberta no Benfica. E o Benfica ficar aqui nas mãos de Mas um nesta treinador... altura parece que José Mourinho tem a porta aberta no Benfica. Agora já não, evidentemente. Eu falava aqui até há umas semanas. Agora acho que, claramente, depois de assumir, inclusivamente, que estava à procura de um novo treinador e também já com praticamente a certeza que Marco Silva será o sucessor de Mourinho, acho que já não existiria qualquer hipótese. O Benfica, mesmo que Marco Silva, porventura, acabasse por falhar, acabaria sempre por arranjar outro treinador. João, boa noite também para ti. Eu acho que este comunicado da CMVM, mas diz-me tu qual é que é a tua leitura, o que acaba por dizer, ou este comunicado à CMVM, não é o que acaba por dizer é há uma intenção por parte de Florentino Pérez de contratar o nosso treinador caso vença as eleições, mas este ainda é o nosso treinador e está a fazer promoção a uma candidatura do Real Madrid, porque ficou a ideia no ar quando sai o vídeo de José Mourinho, e hoje agora já foi lançado também um outro vídeo da candidatura de Florentino Pérez, também com as imagens de José Mourinho, que poderia eventualmente a coisa na sombra já se ter feito e já ter rescindido o contrato, já não ser treinador do Benfica, no fundo, mas este comunicado da CMV desmonta essa ideia, porque de facto E para está essa lá a decisão dizer também era preciso ser explicitamente. comunicado à CMV. Não, pré-acordo, Exatamente. no fundo. Sim. É um pré-acordo, mas é um pré-acordo estranho, porque eu não me recordo, não sei se vocês recordam, mas eu não me recordo de ter visto um treinador a fazer campanha para um outro clube enquanto o seu contrato com o clube anterior ainda não está resolvido. Sim, e eu acho que isto só é mesmo possível por ser José Mourinho, porque de resto acho que não pegava com mais nenhum treinador no mundo, na verdade. Acho que o Benfica aqui, apesar de tudo, está muito desprotegido, porque está à mercê das intenções de Florentino Pérez pagar a cláusula e de ganhar as eleições. Óbvio que vai, é normal que aconteça, mas nós não sabemos, não podemos garantir a 100%. E isso é o melhor que pode acontecer ao Benfica neste momento. Mas era pelo menos isto, salvaguarda os 15 exatamente, milhões de euros. E livra-se, digamos, do empecilho. Não querem chamar Mourinho um empecilho, mas a verdade é que para neste momento é um empecilho para o Benfica. Porque Rui Costa não tem a força necessária para o despedir. As eleições são só no domingo, portanto há aqui toda uma situação que ainda por cima tem que preparar a época que começa já daqui a um mês, não estou em erro. Ou pelo menos a pré-época começa daqui a um mês. Pré-época a 25 por causa das pré-eliminatórias da Liga Europa. Portanto, eu acho que a melhor solução possível é Florentino Pérez ganhar as eleições, os 15 milhões entrar no conta do Benfica e fechar-se o capítulo Até Mourinho. porque já não é conveniente para o Benfica despedir Mourinho, não? Nesta altura. Sim, e mesmo para quererem ter Marco Silva já o mais rápido possível no Benfica, não faz sentido nenhum todo este circo. Portanto, acho que até para o próprio próximo treinador do Benfica é prejudicial. Sim, essa é uma outra ótica, obviamente, relacionada com a questão do Marco Silva, porque, Joana, era aquilo que o João dizia, para que um treinador possa começar a trabalhar, é importante que o dossiê do anterior fique fechado, não é? Sim, e a verdade é que, e deixa-me até pegar aqui numa ideia que estávamos aqui a ter também há pouco, Tomás, porque José Mourinho, ao que tudo indica, terá então ligado ao Benfica a dizer que o vídeo era inteligência artificial. Este vídeo que foi ontem publicado na página de Twitter da campanha de Florentino Pérez, não foi na página do Real Madrid, mas sim na campanha de Florentino Pérez, em que aparece José Mourinho com a camisola do Real Madrid vestida, é então inteligência artificial. Mas há aqui a questão de que Mourinho terá que ter dado o aval para que isto tudo se processasse.
mesmo que não tenha dado o aval para o vídeo em concreto, o aval está dado quando se negocia, quando se acorda, quando se comunica. E, nesse sentido, o aval estava dado à partida. Obviamente, o vídeo até pode ser de inteligência artificial e até parece um bocadinho de inteligência artificial, na verdade. Sim, logo à partida salta essa à vista. Sim, tudo bem quanto a isso. O problema é que também ouvimos Mourinho naquela semana final, ou até depois do jogo com o Estoril, dizer que nada estava tratado e que só ia ver mais para a frente. E percebemos que era um bocadinho areia para os olhos, no fundo. E, portanto, chegando a esta altura, parece-me que Mourinho até mancha um pouco o percurso que teve ao serviço do Benfica. Não pelos resultados, não propriamente pelo trabalho, isso já foi falado e já foi analisado, mas por esta última imagem, que no fundo é utilizar o Benfica, e estes últimos 2 meses são de alguma utilização do Benfica em nome de um benefício próprio e de um relançamento da carreira que não teria, todos sabemos isso, sem esta passagem pelo Benfica. Tu acreditas, Francisco, que com este possível desfecho dos 15 milhões a entrarem dentro dos cofres da Luz, que não é coisa pouca, não é? Rui Costa acaba por não ficar assim com a imagem tão manchada como ficaria se eventualmente fossem os 7 milhões, os tais 7 milhões da cláusula de ética? Sim, acho que acaba por significar desde logo também uma vantagem para a equipa e para o clube, neste caso. Uns 15 milhões que, no fundo, representam aqui quase o valor que se tem com um jogador de nível médio do plantel. Isso pode também ser importante nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que a maior conquista para Rui Costa é apressar o mais rapidamente possível a chegada de Marco Silva, que acredito que já esteja a trabalhar nos bastidores, a definir os reforços, até porque a época começa muito mais cedo do que estava planeado. E, portanto, eu acho que há aqui, quer dizer, para Rui Costa, as eleições no Real Madrid já teriam sido ontem, ou seriam já amanhã. Este problema não estaria em cima da mesa caso Henrique Riquelme não tivesse avançado com a sua candidatura. Tal e qual, precisamente. Portanto, essa é que foi aqui a questão que acabou por empatar um pouco mais a definição deste processo. Mas eu acho que os 15 milhões são evidentemente bem-vindos na perspectiva do Benfica. É Champions do Benfica, no Exatamente, é um bocadinho nessa lógica, mas acima de tudo eu acho que o mais importante de facto é saber com o que pode contar já a seguir e poder apressar essa integração de Marco Silva. Mas esta questão do facto de se ter atrasado, passou da cláusula dos 10 dias, que não se percebia bem que 10 dias, primeiro era 10 dias, depois já eram os 10 dias úteis, ou seja, também nunca foi propriamente muito bem esclarecido, mesmo até para os próprios adeptos do Benfica, esta questão da cláusula, nada foi muito claro nesta cláusula de ética, mas isso também não atrasa o próprio Benfica de ir ao mercado, o próprio Marco Silva, porque só esta semana é que Marco Silva de facto foi dado, ou pelo menos comunicado, aliás, pelo Fulham como um treinador que sairia mesmo do Fulham. Isto também não atrasa tudo aquilo que é a época do Benfica, ou seja, sem Rui Costa vir dizer nada, todos estes atrasos, o que é que também olharão e de que forma é que olharão também os adeptos do Benfica para tudo isto? Eu acho que é essencial que Rui Costa, quanto muito na próxima semana, e já com as coisas relativamente oficiais, ou seja, seguindo, digamos assim, a linha expectável, Mourinho ser o novo treinador do Real Madrid, com uma vitória de Florentino Pérez e Marco Silva oficializado no Benfica, Rui Costa deve vir a público dar esclarecimentos sobre todas estas últimas semanas e meses, sobre a relação que se criou com José Mourinho, com a forma como Mourinho também, como dizia o Tomás, também de certa forma usou o Benfica para seu interesse. Acho que tudo isto deve ser esclarecido. Caso contrário, o Rui Costa não vai ficar muito bem na fotografia, mesmo que no final o desfecho até possa ser positivo na perspectiva do Benfica, ou seja, ainda sai a ganhar com a saída de Mourinho para o Real Madrid e acaba a recrutar um dos melhores treinadores portugueses da atualidade na Premier League. Ainda assim, eu acho que era essencial, até porque Rui Costa é, no meio disto tudo, a pessoa que está claramente mais queimada neste momento no Benfica, e isso vê-se de resto na parte final desta época, na comparação com José Mourinho, que saiu até esta ponta final, já pós-época, um tanto ou quanto airoso, enquanto Rui Costa foi inclusivamente insultado pelos adeptos. Precisamente o jogo com o Sporting de Braga, não é José Mourinho que é insultado, é o presidente do Benfica. Rui Costa a ouvir as críticas. Foi aluvisado nessa partida. João, há pouco o Tomás e agora também o Francisco falavam sobre a imagem de José Mourinho, que fica, porque geralmente as pessoas também se lembram sempre da última coisa e não propriamente do resto. Pese embora José Mourinho tenha tentado várias vezes frisar e sublinhar o seu amor pelo Benfica, a forma como geriu todo este processo, a própria forma como foi falando
da cláusula de ética, que ficou emocionado quando soube dessa cláusula. Como é que olhas para a atual imagem do treinador que, do ponto de vista desportivo, como disse o Tomás, não conseguiu sequer aproximar-se do grande objetivo do Benfica esta temporada, que era obviamente a conquista do título nacional, a recuperação desse troféu, nas outras provas foi o que foi, e depois ainda há este lado, eu diria, mais moral, que sai também aqui um bocadinho beliscado. É verdade que será treinador do Real Madrid em princípio e, portanto, nada lhe retira o título de regressar a um dos maiores clubes do mundo, mas para o Benfica, e em relação a esta passagem pelo Benfica, como é que traças este desfecho? Eu acho que a imagem de Mourinho já está um pouco queimada há algum tempo e, portanto, só quem não acompanhou os anteriores trabalhos dele, Roma, Fenerbahçe e por aí, é que não sabe que o Mourinho já está muito a comunicar para ele próprio, para que ele saia sempre da maneira mais airosa possível, da melhor maneira possível, em que os problemas são sempre dos outros e nunca dele. Só que agora tem TV portuguesa, a questão foi só essa. Eu acho que as pessoas mesmo assim, como veem que o Rui Costa está tão queimado e que teve tão controle no processo, continuam a dar mais graças a Mourinho, no sentido em que se calhar para eles mesmo assim é melhor o Mourinho ter causado este problema todo e ir embora do que digamos, o Rui Costa ter que admitir o falhanço, ter que fazer todo o processo explicativo. Portanto, eu acho que Mourinho está a ser o que tem sido nos últimos anos, na verdade. Mas a verdade é que, João, uma coisa, e acredito eu, é tu olhares para a forma de José Mourinho, de se falar que José Mourinho poderia ir para o Real Madrid, o próprio Florentino Pérez dar aso a isso. Outra coisa é José Mourinho, ainda que a inteligência artificial, aparecer com a camisola do Real Madrid. Não há aqui, aqui o Benfica não devia agir de outra forma. Já agora Sim, recordar claramente. que no caso do Haaland, que foi utilizado por Henrique Riquelme, dizendo que eventualmente se vencesse as eleições, há uma cláusula no seu contrato que permitiria a transferência para o Real Madrid, o City lançou um comunicado e inclusive disse que estava a ponderar avançar para um processo judicial. Portanto, houve aqui uma tomada de posição por parte do clube por sentir que o nome do seu jogador estava a ser utilizado para uma campanha eleitoral. Sim, mas isto tem sido um pouco o Benfica dos últimos anos de Rui Costa, na verdade. Nós vamos ver aquilo que tem acontecido no Benfica e tem sido, digamos, uma navegação um pouco à vista. Portanto, não me surpreende muito que isto aconteça e que possa haver um vídeo de inteligência artificial de Mourinho com a camisola do Real Madrid, destas conversas todas já há quase 2 meses, a dizer que afinal não está certo, nunca falou e que estava 99% dentro do Benfica. Portanto, isto para mim não é nada que seja muito diferente daquilo que tem sido Rui Costa nos últimos tempos do Benfica, ou desde sempre do Benfica, como dirigente máximo. Acho que fica mal a Mourinho, claro, até porque depois já nem sequer se mete só em questão o profissionalismo, mas o próprio suposto amor que tem ao Benfica, não é? Alguém que tem um amor tão grande a um clube como o Benfica, no mínimo respeitaria ao Benfica e diria, ok, no final da época falamos, tratamos disso, não existe absolutamente nada, quer sair, não quer. Portanto, acho que toda a gente fica mal vista aqui, no final do dia. Tomás, olhando e perguntando também sobre esta questão do vídeo, quem é que te parece que sai pior desta fotografia? Tem de ser José Mourinho. Eu acho que podemos apontar algo a Rui Costa na forma como, ao longo da temporada, ou até quando ao início da temporada, usou sempre José Mourinho, pelo currículo, pelo que representava enquanto figura, para tentar, de alguma forma, não digo eternizar-se, mas criar um período mais alargado ao serviço do Benfica, e nomeadamente naquela fase de eleições. Depois disso, há ali uma altura em janeiro, fevereiro, março, em que Mourinho lançava sempre o isco e nunca teve resposta. A única aparição de Rui Costa é dizer sim, vai ficar, uma coisa muito rápida. Tem contrato e, portanto... Uma coisa muito rápida, muito... enfim, foi apanhado à frente da Câmara e teve de dizer qualquer coisa. Até foi o El Chiringuito quem apanhou essas imagens. E recordando que José Mourinho tem contrato até 2027. Precisamente. E neste período, creio que José Mourinho também acabou por ser surpreendido com o aparecimento do Real Madrid. E isto é que acabou por baralhar um pouco as coisas, porque de repente o que José Mourinho tinha dito anteriormente já não era bem aquilo que queria. E se nós repararmos ali no último mês, já não era o renovo sim e renovo em qualquer condição, já não era essa a postura de José Mourinho. Mas parece que Rui Costa deixou que José Mourinho controlasse demasiado a narrativa. Totalmente, ao ponto de Rui Costa ter apresentado uma proposta de renovação. Não sei se com total convicção ou não, mas existiu. Mas pelo menos é a percepção que passou, é que foi fora de timing, porque já estava o Real Madrid, porque não demonstrava um grande interesse no treinador e Mourinho esteve sempre acima de Rui Costa na imagem pública. Sobre isso não há qualquer tipo de dúvida. Deixa-me só acrescentar, eu acho que foi logo a seguir ao jogo do Estoril, portanto, no final da época,
em que o Mourinho na Flash diz que o Seixal está muito preparado para o Benfica, para ganhar. Refere várias vezes a questão do Deixou a nuvem no ar. É isso, deixou. E eu acho que mais do que isso é uma crítica um pouco assim velada a Rui Costa e à direção do Benfica, no sentido em que o Seixal é profissional. O Benfica do Seixal e o Benfica da Luz. Exatamente. E eu acho que isso também foi já Mas, João, a questão é que, desculpa interromper, o Rui Costa, que é um treinador, um presidente que, aliás, já percebemos que cavalga muito nas ondas positivas, nas marés altas do Benfica e que vai um bocadinho ao sabor da corrente, não teve propriamente um bom momento da época para apresentar uma renovação de contrato de José Mourinho. Isso pode ter eventualmente até pesado na sua decisão, porque repara que o Benfica é afastado do título de campeão nacional praticamente em dezembro, não é? Já não contava para essa luta até ao fim. Taça de Portugal, enfim, eliminado pelo Futebol Clube do Porto. Taça da Liga, também não consegue chegar à final. O momento era o fim da época, não havia outro. Não havia outro momento, porque Rui Costa não teve nenhum momento de exaltação benfiquista para apresentar uma renovação a José Mourinho e com isso galvanizar os benfiquistas. Sendo que ele tinha contrato, como disse. Certo, exatamente. E pesou muito o medo cénico da repetição dos erros cometidos com Roger Schmidt e Bruno Lage. Acho que isso foi claramente estou apenas aqui a tentar entrar na cabeça do presidente do Benfica, se eventualmente não foi isso que lhe pesou um bocadinho para não o ter feito. E depois foi à boleia da tal questão que dizias, do interesse do Real Madrid, não sei. Sim, eu concordo com isso e acho que também, de facto, não havia nenhum momento chave para ele poder sequer renovar com José Mourinho. E eu nem acho que fizesse sentido renovar com o Mourinho. Pois, mas não, essa. Já nem vou dizer pelo trabalho desta época, mas porque não faz sentido ter um treinador com o estatuto que ele tem, só com um ano de contrato. Não faz sentido nenhum. Acho que a saída seria sempre aquilo que iria acontecer. Agora, acho que ambas as partes estiveram muito mal e acho que o Rui Costa aqui também não quer dizer que falhou o Mourinho no sentido em que se calhar não fez de tudo para o segurar, mas também nunca deu claras intenções daquilo que queria perante os mídia e perante o universo benfiquista. Foi sempre tudo um pouco Mourinho a falar. Está sempre acabrunhado, não é? Nunca parece mostrar uma convicção clara e óbvia. Exato, é isso. É sempre aquela coisa de só fala depois das coisas acontecerem. Se acontecerem, senão até lá vai-se deixando ir. Sim, e Rui Costa foi usando muitas vezes Mourinho como um escudo. Primeiro usou como um fator de atração para ganhar as eleições e depois foi utilizando como escudo até aquele jogo em Braga em que o Benfica se sentiu prejudicado pela arbitragem, Mourinho deu toque e Rui Costa foi atrás. Mas tirando isso, de facto, foi praticamente sempre Mourinho e o seu estatuto e a sua capacidade exímia de comunicação a protegerem, digamos assim, um bocadinho o presidente das balas. Até que, digamos que a bala acabou por bater em José Mourinho e voltou para Rui Costa e nesta parte final da época, pese embora em termos comportamentais Mourinho acabe por sair pior, acho que a forma como Rui Costa conduziu todo este processo ao longo dos últimos meses mostra a fragilidade que tem como líder do Benfica. Já agora, se calhar não é a opinião geral, mas eu acho que este processo já não fragiliza Marco Silva, pelo contrário vai reforçá-lo. Até em termos negociais, imagino eu, poderá tê-lo ajudado a conseguir certas garantias dentro do Benfica que se calhar se fosse contratado de forma mais espontânea e natural não teria conseguido. Não estou a falar sequer de salário nem coisa que se pareça. Tipo de direitos, a tal autonomia dentro da estrutura para ter uma mão decisiva na construção do plantel, nomeadamente. Ser mais do que treinador, um manager, digamos, à inglesa, também com capacidade para escolher os reforços que pretende e para, digamos assim, guiar um bocadinho a tal política do futebol do Benfica. E sendo que é difícil fazer pior, objetivamente, em termos de resultados. Portanto, há pressão porque é o Benfica e porque terá sempre pressão, mas nesse sentido, ou a coisa corre mesmo muito mal, ou Marco Silva tendencialmente vai fazer melhor do que Mourinho, mesmo que até possa não ser campeão nacional. Francisco, mas deixa-me só pegar ainda aqui, há pouco falavas também sobre isso, na questão de José Mourinho ter conduzido sempre muito a narrativa e ser quase o escudo de Rui Costa, dizias tu, mas a verdade é que há esta questão estrutural que é a renovação de contrato de um treinador. Não poderia Rui Costa ter sido mais perentório nisto ao longo da temporada, sobretudo quando ouvíamos o próprio José Mourinho dizer que gostava de renovar, que quer renovar, que se podia dizer que não a Florentino Pérez. Rui Costa não devia ter agido, como falava há pouco também, por antecipação daquilo que se passou? Se calhar podia e devia, mas não tinha essa intenção ou tinha mesmo muitas dúvidas. Porque o que me parece aqui é que houve muita hesitação da parte de Rui Costa. Não houve um Rui Costa perentório para o bem ou para o mal, ou seja, para tomar uma decisão de continuar... Mas se houve essa hesitação, então porquê é que te parece Ele deixou chegante? Que a hesitação se Sim, mas então, acabasse por prolongar. Caso, por exemplo, o Benfica no jogo com o Sporting Braga nessa jornada
perde novamente o lugar de Liga dos Campeões. É 2 dias depois desse jogo que, ao que tudo indica, e até pelas palavras do José Mourinho, é apresentada a renovação. Porquê é que te parece que esperou até esse momento, quando o Benfica, na jornada anterior, tinha então perdido, ou poderia ter perdido, porque depois acabou mesmo por perder, esse acesso à Liga dos Campeões? Pareceu mais uma ação de desespero, digamos. Gestão de imagem também. E gestão de imagem, logicamente. Vou correr atrás do José Mourinho, que é um treinador que, parecendo que não, tem de facto também este impacto mediático e, como estávamos a dizer há pouco, também protege de alguma forma a estrutura, a carapaça do próprio clube. Acho que foi um bocadinho nessa lógica, tentar aqui corrigir, digamos assim, esses timings que não estavam bem afinados, perante o que eu desconfio ser aqui uma hesitação. Eu acredito seriamente que tenha pesado muito o efeito de anos anteriores. E não estando Mourinho completamente convencido... Não podia dizer que fez tudo para segurar José Mourinho. Ou seja, mesmo que essa renovação, ou a proposta de renovação seja, enfim, uma fantochada, como se costuma dizer, é uma proposta que lhe permite, quando vier falar a público, que não sabemos quando é que irá acontecer, mas quando vier falar a público, dizer: nós fizemos tudo para manter José Mourinho no Benfica, e foi uma escolha do treinador, passar o ónus para o treinador. Exato, e agora pode tentar fazer isso de alguma forma, porque houve objetivamente essa apresentação da proposta de renovação. E Mourinho confirmou-a, de resto. Sim. Mourinho confirmou e não a aceitou. Mas se tivermos em conta o timing, eu acho que não foi feito objetivamente tudo. Quando Mourinho tecia louvores ao Benfica, dizia que queria continuar no clube, acho que esse poderia de facto ter sido o tal timing, se era para mostrar, pelo menos, mesmo que depois as coisas não se concretizassem, que se pretendia ficar com o treinador por mais anos. Tomás, não tem sido fácil, de facto, o mandato de Rui Costa, já é o segundo mandato de Rui Costa, e as coisas têm sido bastante complicadas, não só no que diz respeito a esta questão dos títulos ou da ausência deles, mas também estes dossiês em particular. Ainda há pouco tempo tivemos o diretor desportivo do Clube Bruges a explicar detalhadamente o negócio de André Sheldrup, o que não deixa de ser também mais um motivo para achincalhar Está sempre exposto, está sempre no olho do furacão. Toda a estrutura do Benfica e a forma como se conduziu o processo do jogador, que acaba por ser o jogador mais do Benfica esta temporada, ou que acaba numa curva ascendente. E que agora se calhar vai ser a melhor venda, hipoteticamente. Hipoteticamente poderá ser, sim, não há nenhum jogador mais valorizado, e até pela idade, etc., como o Sheldrup do Benfica, mundial, exatamente. Não sei, há muita gente muito descontente com o que Rui Costa tem feito no Benfica. É lógico, ou achas que é justo sequer dizer-se que Rui Costa poderia eventualmente pensar ou repensar a sua permanência no Benfica enquanto presidente, ou não te parece que... Para mim há que fazer uma separação, porque o tema Sheldrup é um tema de treinador, não é um tema de presidente. O que seria o presidente Rui Costa, neste caso, estamos a falar do Benfica, ter de intervir em algum tipo de sentido para que o plantel seja aproveitado desta ou daquela forma. Agora podemos ir ao problema de origem, que é a escolha do próprio treinador, que se calhar não tem estado de acordo com a grandeza de jogo, porque Mourinho é um nome grande, não, mas se calhar não teve garantidamente a capacidade de revolucionar o futebol do Benfica, tanto que a melhor versão do Benfica surge a partir de março, já numa fase muito adiantada da temporada. E depois tivemos alguns episódios, como por exemplo, relativamente ao meio-campo, em que houve 3 meses ou mais. Guienzo e Rios, que depois são contestados publicamente. Austas e Barreiro passam para outras posições. Enfim, foi sempre tudo reativo. Muito reativo, de lesões, de ausências. De mesmo o próprio Sheldrup, de resto. Sheldrup é o caso flagrante, porque devido às ausências. E é uma frase que se calhar resume muito esta passagem de Mourinho pelo Benfica. Disse o treinador, antes do jogo com o Real Madrid, que do primeiro jogo, ou seja, daquele que o Benfica vira e consegue o apuramento, que ia jogar de uma forma que não gostaria de jogar se tivesse o plantel todo disponível. Com Austas no meio campo e com Sudakov, Sheldrup e Prestiani. Portanto, a versão do Benfica que teve o ponto alto da temporada foi uma versão contrária à que o treinador queria utilizar. É muito bem lembrado. E, portanto, isto talvez seja o resumo perfeito do que foi acontecendo em termos de gestão de plantel, escolhas, discurso público. E isto, para mim, responsabilidade de treinador. Outras coisas, mais ligadas à direção desportiva, planeamento a longo prazo,
presidente. Mas acho que de repente também não podemos acusar o Rui Costa de ser o homem que escolhe o 11 e que faz as substituições. Mas, obviamente, para o Benfica conseguir ter algum tipo de rumo, precisa de haver outro alinhamento entre a direção desportiva e o treinador, que talvez agora aconteça um pouco mais com a chegada de Marco Silva, que é um treinador, na minha perspectiva, com mais foco no modelo próprio do que os anteriores treinadores do Benfica. Sim, a verdade é que Marco Silva poderá ser oficializado já na próxima semana, uma vez que, voltamos aqui a ressalvar, caso a Florentino Pérez vença as eleições, José Mourinho vai então ser o próximo treinador do Real Madrid, a troco desses 15 milhões de euros, e por isso mesmo irá então entrar em cena no Benfica Marco Silva, que já saiu então do Fulham oficialmente. E, João, há pouco creio que era o Tomás que dizia relativamente a Marco Silva, que podia ser aqui também alguém, aliás, o Tomás, o Francisco, o manager desta equipa, com mais poder reforçado. Aliás, era isso que também que se falava, que ele também estava a exigir esse outro poder dentro da equipa, da escolha. Parece que, de facto, é um homem que Rui Costa pode olhar e pensar nele para os próximos anos, para ter um treinador de longo projeto. É assim, nós já vimos E já agora, com toda esta situação de Mourinho, é também um treinador que chega reforçado por aquilo tudo que se passou. Eu acho que sim, porque vai chegar como uma pessoa que vai tomar as rédeas do Benfica e vai querer fazer com que as coisas corram bem. Não é? E ainda por cima um treinador que já vem com cartel de Premier League, são acho, 7 anos ou 5 anos no Fulham, sempre com ótimos resultados. Portanto, o Fulham antes era um clube ioiô que andava sempre a lutar para não descer e depois subir do Championship. E ele tornou o Fulham uma equipa de meio da tabela, estável e a jogar bom futebol e a valorizar os jogadores. Portanto, eu acho que ele o estatuto já tem, não só porque vem de bons trabalhos, como porque também vem de uma liga gigantesca. E não deixa de ser um treinador que vem da Premier League para a Liga Portuguesa. E alegadamente tinha outras propostas, além da proposta do Fulham. Chegou-se a falar de estar a negociar com o Milan, por exemplo. Agora, se acho que pode ser a figura de manager que se idealiza, não sei, porque no meio disto tudo há um diretor esportivo chamado Mário Branco que tem algum poder dentro do Benfica, suponho eu, não é? Foi ele que trouxe também Mourinho, por exemplo, porque já tinha estado com ele no Fenerbahçe. Portanto, eu não sei se a estrutura não é um pouco confusa. Acho que Marco Silva quer ter esse papel e vai poder ter esse papel. Acho que o plantel, se calhar, não precisa assim tantos de retoques ao ponto de o Marco Silva ter que ser quase um diretor desportivo, mas não sei se vai haver essa compatibilização, dado que há Mário Branco pelo meio, não é? Que tem contrato e, pelo que sabemos, não vai ser Benfica tão cedo. Acreditas que neste contrato já tem que ter ficado tudo muito bem definido para que não aconteçam? Sim, claro. Eu acho que o próprio Marco não vinha para o Benfica ou para Portugal sem saber que tem um projeto que é para ele, não é? Porque ninguém abandona uma Premier League tendo outros convites para vir para Portugal jogar a Liga Europa. Mas era aquilo que o Tomás dizia, este cenário também o ajudou na mesa de negociações. Claro. E levou o Benfica, não digo ao desespero, mas imagine-se que Marco Silva não fechava com o Benfica. Já ia complicar ainda mais a definição da temporada. Sim, e depois ainda há a questão de o Benfica apresentou uma proposta de renovação ao Mourinho, com valores que eu acredito que sejam elevados. Eu acredito que o Marco Silva também sabe o que é que se passou ali e até a nível salarial e a nível financeiro vai pedir uma proposta mais porque há Jorge Mendes pelo meio. Claramente, portanto, acho que o Marco Silva entra aqui com amplos poderes e com a capacidade e a possibilidade de fazer um grande trabalho. Se o faz ou não, só vamos saber no final da época. Mas a verdade é que ele aqui tem esta grande possibilidade de, se calhar, ser a figura que faltava ao Benfica já há alguns anos. Ainda para mais sendo um treinador português, é mais fácil de compreender do que, por exemplo, Roger Schmidt. Tem outra empatia, digamos, com o público português. Sim, e também nesse aspecto da comunicação, que é cada vez mais importante, será um teste para Marco Silva, naturalmente, até porque já há muito tempo que não está numa posição de holofotes total. Uma coisa é o Fulham, com todo o respeito e com todos os holofotes que a Premier League tem, mas sabemos como é que também é a imprensa aqui em Portugal, quando se trata dos três grandes, ainda para mais do maior clube em Portugal, que é o Benfica, em termos de mediatismo. Francisco, a nossa informação trazida pelo Nuno Farinha é de que não há prémio de assinatura para Marco Silva, mas que realmente o salário será, como disse o João, um salário bastante alto. Qual é que é se tu tivesses de descrever este match, não é? Este possível match que está aí iminente entre Marco Silva e o Benfica, o que é que te traz, o que é que te dá este Fulham de Marco Silva, este último Fulham de Marco Silva, que tu consigas encaixar imediatamente numa equipa que luta por títulos em Portugal? Eu acho que a versatilidade ofensiva e a complementaridade, desde logo, algo que também fomos destacando nos últimos programas,
desde logo um treinador do ponto de vista tático, partindo da base do 4-3-3, também já foi tendo variantes que são importantes e que muitas vezes não são, de certa forma, bem vistas num contexto de Benfica, mas que eu acho que podem ser bastante importantes para trabalhar a equipa taticamente e também para aproveitar, ou neste caso reaproveitar o plantel que Marco Silva tem aqui. Portanto, eu acho que há aqui, parece-me um match muito interessante de momento. Parece-me que é um dos treinadores portugueses mais valorizados. Isso conta, isso pesa para a massa associativa do Benfica. Eu acho que ele vai chegar com uma responsabilidade e com uma pressão acrescidas, obviamente, mas também com uma boa expectativa, porque o trabalho, mesmo sendo no Fulham, que não é uma equipa de topo, foi sendo sempre acompanhado. E todos os elogios que ele foi ouvindo, de treinadores como Pep Guardiola, entre outros, acho que também valorizam bastante, desde logo, o Marco Silva. Em termos táticos, acho que tem capacidade de adaptação, é um treinador relativamente completo. Acho que pode aqui aproveitar também as boas bases que este plantel tem. Desde logo, se quisermos olhar para o 11 base, vejo aqui vários jogadores que pode, de facto, rentabilizar. Desde logo, acho que Auschwitz tem tudo para continuar a ser uma das bases da equipa. O Sheldrop, se ficar, porque nesta altura é claramente o jogador mais atraente em termos de mercado, de uma possível venda, até porque vai jogar o Mundial, também é um extremo que encaixa muito bem. O próprio Prestiani acho que também pode crescer, apesar de tudo, sobretudo ocupando mais tempo zonas interiores e sendo um jogador também com um papel cada vez mais ativo em zonas de definição, no último passe, no remate. O próprio Pavlidis, veremos se vai ter uma segunda vida. Há aqui vários jogadores, o Pavlidis com um estatuto diferente, mas Sudakov, eventualmente o Alexander Bá, também podem entrar de facto nessa equação de Marco Silva. Portanto, acho que acima de tudo é um treinador... E ao contrário, Francisco, ou seja, e as maiores dúvidas que residem na tua cabeça quanto a esta vinda de Marco Silva, taticamente falando, obviamente, para o Benfica, tens assim algumas dúvidas mais sonantes? Sim, tenho sobretudo relativamente ao facto de vir de um contexto em que não era tão amplamente dominador e muitas vezes, apesar de tudo... Não tinha essa obrigação. Não tinha essa obrigação e muitas vezes conseguia, digamos assim, também potenciar outras características, nomeadamente no 1 contra 1 dos extremos, essa capacidade para dar um pouco mais de verticalidade ao jogo, que pode ser de certa forma aproveitada, mas eu acho que onde Marco Silva pode verdadeiramente marcar a diferença é em termos de ataque posicional, da forma como o Benfica, digamos assim, consegue desbravar o caminho para a baliza contrária, assim mais organizado. Porque os últimos treinadores, Bruno Lage e José Mourinho, deram aqui padrões um bocadinho mais elásticos, dependendo muito também do que os adversários tinham para oferecer. Mostraram ter muito mais recursos quando conseguiam pressionar as equipas contrárias e depois atacar do que propriamente tínhamos em Bruno Lage ou José Mourinho ataques organizados muito ricos ou até sequer os pontos fortes das tal suas e qual, equipas, exatamente. Destacavam-se até mais quando forçavam esse erro no adversário, quando conseguiam muitas vezes, através da pressão alta também, criar mais dificuldades, obrigar o adversário a errar, aproveitar esses erros para criar situações de ocasiões de perigo. E, portanto, eu acho que aí também é esse traço. O Marco Silva, mesmo nos seus primeiros tempos de treinador principal, deixou de facto um trabalho encantador no Estoril. No Sporting a equipa jogava realmente bem, mas tinha, e isso foi muitas vezes apontado, um problema de produtividade no último terço. Houve alguns jogadores na altura desaproveitados, o caso do Carrilho, o próprio Nani, que era um jogador de altíssimo nível ainda na altura em Portugal. Sem dúvida. Percebia-se que a equipa não... Mas já não é o mesmo treinador, passou demasiado tempo. Claro, É assim, será sempre o mesmo treinador, mas... Sim, mas já não é sequer o treinador que olha para os jogadores da mesma forma, em termos do perfil valorizado. Mais completo e ao mesmo tempo mais pragmático também, até no próprio modelo de jogo. Até porque foram 9 épocas também em Inglaterra, portanto... Desculpa, Joana, sem ser um modelo de jogo necessariamente feito para reagir ao adversário. Ou seja, Marco Silva continua a ter essa capacidade para impor o seu jogo e eu acho que isso é que pode fazer a diferença pela positiva no Benfica. Mas a verdade é que há pouco também falávamos aqui do que poderá estar-se a passar no backstage deste Benfica e naquilo que Marco Silva já poderá estar a tocar ou não. E a verdade é que salta um nome à vista na imprensa, que é o de Sudakov, porque Sudakov nunca pareceu ser um intocável para José Mourinho. É também importante recordar tudo aquilo que se tem passado na vida do próprio Sudakov, internacional ucraniano. Também durante esta época a própria casa da família na Ucrânia foi também atacada e, portanto, tudo isto também mexe com o jogador. O próprio jogador já veio dizer isso mesmo a público. De que forma é que te parece que Marco Silva vai levar a questão Sudakov esta temporada? Não tenho dúvidas de que para Marco Silva Sudakov é uma peça importante e para aproveitar.
não temos a certeza de que Sudakov mentalmente consiga ainda reentrar na lógica Benfica e na exigência que é jogar no Benfica. Depois, em termos de características, parece-me um treinador que, até pelo que fez no Fulham, por exemplo, sabe aproveitar este tipo de médio. Porque o Sudakov é um jogador muito versátil, porque pode ser aquele segundo médio que até baixa mais no meio campo a 3, por exemplo, mas que pega mais perto do 6 para poder, a partir da meia esquerda, lançar passos, variações e dar alguma criatividade em zonas mais baixas, como pode ser, por exemplo, um jogador que parte da esquerda e aparece por dentro em determinados jogos, como pode ser um médio mais ofensivo que também se esconde na meia esquerda para decidir entre linhas. Portanto, é um jogador versátil e Marco Silva, ao longo destes tempos, puxou jogadores como Iwobi, Smith Rowe não tanto, mas é um jogador que de alguma forma pode ser comparado com o Sudakov, embora seja mais um jogador do último terço do que o Sudakov, mas tecnicamente e pela forma como Marco Silva organiza a equipa, estruturalmente, tem tudo para ser importante. Resta saber se o jogador, a nível de mentalidade competitiva, consegue acompanhar este regresso à boa forma, porque a verdade é que na segunda volta foi completamente desperdiçado. Sim. Tens esta opinião, João? Achas que o Sudakov foi o jogador mais, não sei, subvalorizado da equipa do Benfica esta temporada, quando fazemos aqui uma correlação entre qualidade e minutos de utilização? Sim, claramente. E até acho que foi, na primeira parte da época, foi mal perfilado, porque andava a jogar quase a falso extremo, muitas vezes como um 10 declarado, que ele nunca foi, ele sempre foi mais um 8, e depois na segunda parte da época simplesmente não apareceu. Quase não jogou, quando jogou também foram minutos escassos. Portanto, acho que com o Marco Silva há a real possibilidade de voltar a ser o jogador que pelo menos mostrou no Shakhtar. Depois lá está, é como o Tomás disse, aqui toda a questão da mentalidade, da capacidade emocional e mental de se voltar a jogar ao nível que sabe, mas pondo parte disso e olhando só para a qualidade do futebol e para aquilo que pode ser um encaixe no 4-3-3, acho que claramente é um jogador que pode ser chave para Marco Silva. Até porque os médios de Marco Silva nunca são propriamente, como vimos no Fulham, não são médios super criativos. Não são jogadores de último terço constantemente. O Iwobi sempre foi um médio mais de transporte, gestão de ritmos, um pouco mais de chegada. Smith Rowe também não é um 10 declarado, nunca foi. Portanto, acho que ali Sudakov pode ser de facto a peça-chave. E acho que todos os médios que estão no Benfica, neste momento, poderão ter um papel diferente e até interessante para poderem jogar no 4-3-3 dele. Desculpa, Joana, Força. só aqui mais uma questão relativamente a esta parte tática, porque falávamos aqui de Sudakov, Sheldrup, etc. E tu tocaste aí num ponto que me pareceu interessante, que é, às vezes os jogadores, se estiverem nas casas táticas adequadas, mesmo que coletivamente a coisa não seja excepcional, já faz muita diferença numa liga como a Liga Portuguesa. Sim, claramente. Ou seja, quando tu tens um Sudakov inserido num contexto em que queres atacar e se o jogador estiver confortável com a missão tática que tem de ter, mesmo que a equipa não seja exuberante na forma como ataca, é muito raro não vermos um Sudakov a fazer a diferença no campeonato português. E era isso que eu te perguntava, se tu achas que o Marco Silva oferece ou tem essa capacidade para oferecer aos jogadores do Benfica maior conforto, até pela forma como pensa o futebol, que é bem diferente da de Bruno Lage e da de José Mourinho, mesmo que a equipa não seja exuberante a atacar, não seja fascinante a atacar, se achas que ele tem essa capacidade de colocar os jogadores de maior qualidade mais confortáveis dentro de campo? Sim, até pela plasticidade que vai mostrando e que foi mostrando ao longo dos tempos. Acho que ele aproveita características muito diferentes, de maneira exemplar. Tem jogadores que, especialmente no Fulham, teve jogadores que o Willian foi um caso, por exemplo, sim, óbvio nesse sentido, não é? Porque ele levava a equipa muitas vezes às costas, mas ele estava exatamente onde podia estar para fazer exato. a diferença. O próprio Harry Wilson, que sempre foi um jogador de nível Championship, baixa Premier League, com ele fez gols. Aliás, uma das coisas que Marco Silva tem muito feito ao longo dos tempos é os avançados dele têm gols. Todos avançados, os extremos vão tendo gol. Já foi não falar para o Benfica. Sim. O Harry Wilson, sim. Exatamente, por exemplo, e foi um jogador que este ano fez 10 gols na Premier League. Mitrovic, e grandes gols. Exatamente. Estava a falar há pouco, Mitrovic, no ano em que ele estava no Championship, bateu o recorde de gols, fez quase 43 gols. E o Rodrigo Muniz faz uma arrancada espetacular na Premier League, depois tem a questão das lesões. Mesmo o Raul Jiménez, antes de passar por Marco Silva, estava, não quero dizer acabado, mas parecia que a carreira nunca mais ia ser minimamente boa e voltou. Sim. Portanto, eu acho que há muito essa capacidade de tirar o melhor rendimento dos jogadores. Às vezes o futebol pode não ser incrível, mas ele sabe colocá-los onde eles devem estar, sabe aproveitar o que eles fazem. O próprio João Palhinha também foi muito bem utilizado com o Marco Silva. E depois foi substituído pelo Sanderberg, que é um jogador, digamos, normal, médio do nível Premier League, e que se tornou um 6 muito bom, por exemplo. Portanto, acho que ele tem aquela capacidade de pegar nos jogadores e fazer deles, às vezes até melhor do que eles. Não é? Entendê-los, pelo menos. Exatamente. Isso já ajuda. Eu acho que há uma forma de descrever isto tudo que estamos a dizer e que o Benfica não tem tido, que é otimização de recursos.
O Benfica não vai precisar, com o Marco Silva, de contratar 10 jogadores. 3, 4, que possam dar algumas coisas que o plantel não tem, o central esquerdino. Sim, mas neste caso será um plantel de Marco Silva construído por ele. Certo, mas o Benfica, até porque vai jogar Liga Europa, estranho será se de repente contratar 7 ou 8 ou 9 jogadores. Nem sequer faz sentido. O que faz sentido é otimizar os jogadores que estão dentro do plantel e que nem sempre foram E até aproveitar alguma parte da acarinhados. formação, digo eu. Formação, o Benfica tem bons jogadores a aparecer, alguns bons jogadores também na equipa B, por exemplo. Dá para imaginar que José Neto e Banjaki, na ideia de Marco Silva, tenham possibilidades de aparecer, Têm porque de ir são dois aparecer. laterais Jogadores que super renovaram também verticais. alguns. os dois. Tem de ir O próprio aparecendo. Gonçalo Moreira num cenário de Liga Europa, jogar, para rodar também. Exatamente. Há essa menor exigência para ele também poder fazer as coisas à maneira dele e dar rendimento aos jogadores que, por exemplo, como Luque Bacchio, que é um jogador que vai entrando muito bem, mas nunca foi constante, por exemplo. Portanto, acho que ele, como o Tomás estava a dizer, acho que ele tem a possibilidade de tirar ali muito sumo e otimizar muitos dos jogadores que estão lá e que parece que andavam um pouco perdidos pelas constantes mudanças táticas, pelas constantes mudanças de treinador também. Francisco, para fecharmos também aqui este dossiê Sudakov foi um investimento muito elevado do Benfica, cerca de 30, 32 milhões de euros. É obrigatório que Sudakov se afirme esta temporada? Ou seja, este intocável de Marco Silva também é sobretudo porque o Benfica Claro, tem sim. que ter aqui um jogador a ter rendimento com Sim, este valor. E porque, repara, se quisermos, em termos de mercado, é muito mais fácil hoje em dia, também tendo em conta a época que fez, longe de ser brilhante, mas conseguiu ir jogando, isso já é importante, e é um jogador que continua a ser atrativo para muitos mercados diferentes, que é o Richard Rios. Portanto, mais facilmente, se calhar, o Benfica consegue, dentro da tal limitação que tem de não ter Champions e necessidade de fazer vendas, poder, por exemplo, vender o colombiano por um valor próximo do que E contratou. que estará no Mundial. Exatamente, vai estar no Mundial, portanto, tal como o Sheldon, outro jogador que pode sair valorizado, e tentar aqui ter outro aproveitamento do Sudakov, até porque o João Miguel destacava de facto um aspecto que é bastante importante, que é o Sudakov nunca foi rentabilizado dentro de posições como por exemplo na seleção ucraniana ou no Shakhtar, acabou por ser mais bem aproveitado. Aquele interior esquerdo com capacidade para variar o passe, e esse tipo de jogador é muito relevante no modelo de jogo de Marco Silva, para encontrar o extremo aberto, para que depois possa criar desequilíbrio. Até para que era preservar uma combinação um bocadinho a posse, não é? Também, porque o Sudakov exatamente. não é um jogador repentista necessariamente. E o Benfica não tinha isso, e muitas vezes sentia-se essa falta, e de facto Até acho para que, gerir vantagens já agora. tal e qual. E o Sudakov é verdade que muitas vezes sendo encostado à esquerda, e é verdade que até conseguia fazer o movimento certo, depois abria para a direita, mas já perdia demasiado tempo. Se ele recebesse no corredor central, enquadrava imediatamente o passe, tudo era mais simples. Portanto, acho que não houve um bom aproveitamento. Agora, claro que evidentemente houve também um peso psicológico da adaptação, outros factos terríveis também na vida pessoal do jogador, que obviamente também não ajudaram nesta adaptação ao Benfica. Por outro lado, dizem também as notícias que esta venda de Sidney Lopes Cabral, confirmada já Trabzonspor, também teve dedo de Marco Silva, na medida em que o Marco Silva não se opôs a esta venda, que ficou por 7 milhões, mais 5 possíveis em prémios por objetivos, sendo que o Estrela Amadora fica com 10% desta mais-valia que o Benfica conseguiu fazer. Portanto, não há aqui realmente, também era expectável, uma grande valorização para o Benfica. É jogador que sai, jogador que entra, portanto, nem sequer desportivamente falando podemos ver alguma rentabilização por parte do Sidney Lopes Cabral no Benfica, mas João, não deixa novamente ser mais um jogador que entra como uma peça que poderia ser chave para atacar o campeonato em janeiro. Portanto, há aqui um esforço financeiro por parte do Benfica em janeiro por trazer mais um jogador que se estava a destacar na Liga Portuguesa, que também, como dizia há pouco o Francisco, não tinha uma casa tática, não tinha essa otimização clara e óbvia dentro do plantel do Benfica, até pelas características pelas quais se destacou E no chegou a Estrela estar à Amadora. frente de Sheldon, Sofia. Esteve, sim, à frente de Sheldrup, num jogo que até faz uma assistência quando se estreia no Estádio da Luz. E, portanto, placa giratória novamente. Portanto, saiu e entrou. Sim. Aliás, entrou e saiu. Sim, e a verdade é que nós, não sei se já foi há uns meses, vimos uma estatística que dizia que o segundo clube na Europa que mais comprava e vendia era o Benfica, só após o Chelsea, claro. Portanto, até isto é um bocadinho o significado daquilo que é o Benfica de Rui Costa, com os treinadores, com os jogadores, é tudo muito Volátil, é tudo muito volátil, exato. Entra, sai, estás cá 6 meses, 1 ano, vais embora. Não seguram as peças. Por exemplo, nós vimos isso com o Sporting e
com o Porto um bocadinho menos também pela situação financeira, mas o Sporting tem feito aquela força de segurar os jogadores-chave, segurar a estrutura-chave, e o Benfica tem feito isso, e por isso é que também só ganha um campeonato nos últimos anos e tem despedido treinadores atrás de treinadores. Portanto, o Sidney é só mais um exemplo básico mas disso. tu chegaste a acreditar que ele pudesse ser importante no Benfica? Não, e não é pela falta de qualidade, porque o Sidney é um bom jogador. O problema é que o Sidney revelou ser um excelente ala a 3. Jogar à esquerda, jogar à direita, com uma liberdade brutal para atacar, e de repente vem jogar num sistema A4, onde tem que defender. Os minutos que fez a lateral no Benfica foram penosos, não é? E sim, para ele. Portugal ainda podia safar um pouco, porque pronto, tem que atacar mais do que defender. Na Europa não queria funcionar e a extremo não funciona, não tem os recursos para isso, porque é um jogador que tem que vir de trás para a frente para atacar. E tem que ter espaço, e portanto nunca faria sentido, eu acho que nem nunca fez sentido na altura, até porque o Bá também ia regressar pouco tempo depois, havia o próprio Banjaki, portanto não sei qual é que foi o significado da compra, não sei se foi só por mais um brinquedo novo para se ter no plantel. A verdade é que José Mourinho disse que, Elogiou agora bastante. falavas sobre isso, disse que o próprio Sidney podia jogar em 4 posições, portanto... Mas disse que ele tinha que se decidir onde é que queria jogar. Sim, e falou-se muito na altura de que este mercado de janeiro poderia ser um mercado aqui para afinar algumas questões no plantel para o próprio José Mourinho. A verdade é que um desses jogadores que chega no mercado de janeiro, agora não fica no José Mourinho, mas vai sair. Eu pergunto, Tomás, se o Sidney também não fica muito marcado por aquilo que aconteceu depois do jogo com o Real Madrid, desse pedido da Tenho a camisola, certeza que sim. porque depois disso ele acaba quase por desaparecer. Há alturas em que nem sequer está no banco de Sim, basta ver o que estava a fazer antes, ia jogando, ia tendo alguma importância, e o que estava a fazer depois, mesmo com alguns regressos, o Lukaku que tinha estado fora, depois volta, o Sheldon que não contava muito, depois passou a contar, mais para a frente até o próprio Bruma voltou, mas o Sidney Cabral até podia ser um recurso interessante no plantel para dar profundidade, porque é um jogador versátil, situações específicas faz várias do jogo, posições. não é? Agora, o problema é que o Benfica tem as laterais muito preenchidas e o Sidney, como extremo, não tem dimensão Benfica, como foi claro nas vezes em que jogou, e como lateral o Benfica tem bastantes opções e algumas opções para rentabilizar, nomeadamente o José Neto e o Banjaki, portanto não faz grande sentido ter um jogador que, neste caso, representa algum encaixe, no caso, para o Benfica. Não faz sentido tê-lo no plantel se não fosse para ter mínima importância e não iria acontecer. Tomás, há pouco não tive essa oportunidade para te perguntar estas questões que estava a perguntar tanto ao Francisco como ao João, mais táticas. Esta época que passou ficou muito marcada pela questão da pressão alta, por causa do Futebol Clube Porto de Farioli, e até o próprio Rui Borges começou a querer implementar muito isso em muitos jogos, e o Sporting começou a ser uma equipa muito preocupada em roubar a bola o mais cedo possível e o mais à frente possível. Vimos inclusive equipas, se calhar que de uma forma menos expectável também tentaram várias vezes fazê-lo. Eu lembro-me, por exemplo, da postura do Tondela no Dragão, em que tentou várias vezes pressionar alto. Portanto, ficou claramente aqui uma tendência que não sabemos se irá ou não continuar na próxima temporada. Como é que tu vês Marco Silva, não só nesse espectro defensivo, da forma como posiciona as suas equipas para atacar, para defender, aliás, para roubar a bola, mas também no espectro ofensivo, ou seja, para fugir deste tipo de marcações individuais? Sim, eu tenho visto, se calhar a maior parte das pessoas dizer que Marco Silva é um treinador defensivo. Eu não sei de onde é que veio propriamente esta ideia. Também não sei, claro que quando se é treinador do Fulham tem de se defender, porque senão a coisa não vai correr muito bem. Sim. E, aliás, os adversários obrigam a que... Mas o Fulham nem sequer era uma equipa que se destacasse por isso. O Fulham, quando regressa do Championship, até era uma equipa que atacava melhor do que defendia. Certo. E isto não é muito comum e nas eu não sei equipas se não se manteve, sinceramente, que regressam do Championship, no caso, para a Premier League, sendo que o Fulham era uma equipa altamente dominadora, é verdade, com um ótimo plantel para o Championship, mas ainda assim altamente dominadora e que se destacava pela quantidade de soluções ofensivas. Depois tinha jogadores com uma capacidade finalizadora tremenda, nomeadamente o Mitrovic, mas o pensamento de Marco Silva, a gênese de Marco Silva, é mais atrevida, mais ousada do que a de Bruno Lage ou que a de José Mourinho. Quanto a isto, acho que não há absolutamente dúvida nenhuma. Parece-me que, pelos contextos em que trabalhou, Hull City, Everton, Watford, Fulham, obviamente teve de se adaptar também na perspectiva competitiva. E acho que neste momento, nesta fase da carreira, Marco Silva é um pouco o intermédio entre Roger Schmidt e os treinadores mais recentes, Mourinho, Bruno Lage, que andam muitas vezes à procura do encaixe no adversário, à procura de... rejeitando um pouco o caráter da própria equipa e a forma como compete para ter um controle estratégico da situação. Não me parece que seja Marco Silva esse treinador.
é competente, estrategicamente, foi tentando ajudar a equipa nesse sentido, tanto que passou a usar 3 centrais mais vezes do que noutras alturas. Mas, até de forma simplista, eu diria que as equipas de Marco Silva atacam melhor do que defendem. E isto pode ser um bom cartão de visita para a entrada no Benfica, que é uma equipa que terá de atacar melhor do que defender. Posto isto, é uma equipa que, na forma como se organizará defensivamente, vai querer sempre roubar mais acima, não vai querer dar muita iniciativa ao adversário. Isto em plano de futebol português. Na Liga Europa, tendo em conta que o Benfica será sempre um dos favoritos, também me parece que será esta geralmente a postura. Só que poderá haver mais vezes um Benfica com a equipa secundária. E isto, se calhar, vai levar, como aconteceu um pouco com o Farioli até, neste ano, a jogar um bocadinho mais em contenção, sem poder assumir tanto o jogo. Agora, o Marco Silva, que saiu de Portugal, e o Marco Silva, que trabalhou na Premier League, não é um treinador de mentalidade defensiva, nem pouco mais ou menos. Depois podemos discutir a criatividade do modelo, alguns aspectos, mas não é um treinador que rejeite o controle da partida e a tentativa de se superiorizar com bola aos adversários. Mas eu diria que foi um excelente pontapé de saída para aquilo que é agora a mesa tática. Vamos Portanto, lá, então. eu diria para irmos até à mesa Para tática olharmos nesta mais em altura. detalhe para- Exatamente, para... No fundo, para a evolução do Marco Silva. Sim, sim. E aquilo que poderá ser Marco Silva agora Sim. neste Olhando mais Benfica. para o trajeto no Fulham, porque no fundo é o período mais fiel ao que podemos encontrar de Marco Silva no Benfica. E mais permanente também. Sim, e até para lançar já aqui uma pequena provocação, podemos ter um Benfica a jogar à Sporting, de Rui Borges, em alguns posicionamentos, em algumas dinâmicas, porque o que vimos de Marco Silva anteriormente era um 4-3-3 muito rigoroso, muito definido, em que valorizava sobretudo a capacidade de sair por fora, ou muitas vezes usando o apoio do ponta de lança, que era o Mitrovic, bola que vai dentro, bola que vai nos interiores para depois terminar nos extremos, ou então saída diretamente por fora, a partir, por exemplo, de um central mais largo para conduzir, com o lateral a avançar. No fundo, um bocadinho aquilo que vemos também de Hugo Oliveira no Famalicão. Uma valorização dos triângulos, do jogo posicional, que leva a bola até à posição e depois permite ganhar o espaço nas costas, seja com o 6, seja com os interiores, um ponta de lança que segura os centrais e que consegue também participar em apoio. E aí depois, o Pablo Dias até encaixa sim, bastante e bem depois nessa... muita produção ofensiva, em profundidade pelos corredores laterais. Esta era a linha tática mais visível e reconhecível no trabalho de Marco Silva. Nas últimas temporadas temos vindo uma evolução que eu creio que é o que vai acontecer mais no Benfica, para também surpreender a tal pressão que o adversário possa montar, e falavas disso há Sim. pouco. Portanto, olhando já para o plantel do Benfica, para fazermos um transfer mais direto, numa construção a 3, o que poderá fazer mais sentido é que este lateral seja o que parte de uma posição mais baixa, sendo Dedić, porventura, o jogador que tem esse protagonismo, mas até o próprio Alexander Bá é um jogador que invade muito bem a ruptura. Ele faz mais no isso na corredor seleção, central. até o Bá. Exatamente. Sim. Mas talvez Dedić parta como titular, pelo menos é essa a expectativa que Sim, eu teria para o começo da temporada. Numa construção a 3, será sempre mais interessante para o Benfica ter este lateral alto, porque o jogador que vai ocupar espaço interior será Sheldrup, caso se mantenha, ou, acredito eu, algum extremo que possa participar mais neste espaço, numa zona intermédia onde, por exemplo, no Fulham também acontecia muitas vezes um extremo mais interior, um quarto médio, no fundo, se quisermos, para se juntarem em zona central. E aqui identifico já um problema, porque Dal não é um jogador que consiga produzir muito nesta zona. Não é um jogador muito agressivo, não é um jogador muito evoluído tecnicamente no último terço, pelo menos num patamar de Benfica. E esta relação é muito importante, e no Fulham era um dos pontos fortes, porque o Robinson era um jogador que fazia isto vezes Sim, sem conta. faltava-lhe muita definição, Vezes sem mas em termos atléticos era um poço de fazia isto resistência, não é? vezes sem conta. E o que acontece no jogo de Marco Silva é que muitas vezes vemos uma espécie de quadrado em zona central, porque este jogador, no fundo, é mais um médio. E isto, lançando mais uma vez o Isco Sudakov, poderia permitir que, caso Sudakov fosse o interior esquerdo, que Sudakov participasse mais aqui,
quase como um 8 ou como um médio que participa ativamente na ligação, dentro do quadrado. E isto poderia permitir, no melhor cenário, que Sudakov jogasse muito perto de Sheldrup. Estamos a fazer, obviamente, um exercício muito irrealista, talvez. Até porque não sabemos se alguns desses nesse jogadores sentido. ficam, mas não deixa nesse sentido. de Mas ser esta pertinente a aproximação análise. Sudakov-Sheldrup tendencialmente seria muito vantajosa. Juntar dois jogadores tecnicamente muito evoluídos neste espaço. Depois, se calhar um lateral como José Neto até podia ser interessante, mas não sabemos em que patamar... Porque também sabe jogar bem vai por dentro, ser. não é? É um Também jogador sabe e romper. o próprio Sheldrup não é exatamente um jogador que viva bem sempre neste espaço. Também gosta de receber mais aberto. Sim, sim. Mas o criar Neto respeitava bem, da Sim. única vez que jogou e que vimos o Neto a fazer Com a exibição. ABS, foi com o E Sheldrup. respeitou bastante bem, deu-se muito bem com o Criando Sheldrup alguma nesse- versatilidade no nesse fundo. jogo. Porque o meio-campo típico de Marco Silva anteriormente era quase um 6-8-10. Ou neste caso, o 8 jogava mais à direita, o Harrison Reed era Sim. um jogador que aproximava mais do João Palhinha, Sim. na altura. E este jogador participava mais neste espaço, tendo o Willian, por exemplo, a participar mais aberto. E o Sheldrup tem algumas características do Willian, ou seja, é um jogador que se sente confortável de receber aqui, mas também pode participar mais em zona E interior. não é o extremo explosivo, ou seja, não é Exatamente. disso que ele se vale, não é, É um para a sua jogador que- qualidade. É mais drible curto É, drible e o curto, corter. associações. Trabalhava muito bem a progressão, por exemplo, com o passe vertical do central para o extremo que vinha por dentro e aqui que entrava entra- rapidamente em corredor central. E é aqui que entra muito o central de pé esquerdo. Sim. Neste caso o Bessi, que Que é faz o passe fundamental. direto. E se fosse o É Cuenca, fundamental. seria perfeito Não para o imagino o Benfica. jogo de Marcos Silva sem um central canhoto. Havia o Tim Rim, que era muito bom no contexto Era o de melhor Fulham, de todos. em termos de construção. Mas, por exemplo, com o Tomás Araújo ou com o António Silva, que até poderá jogar à esquerda, caso não haja diretamente uma alternativa para o lado esquerdo, porque Otamendi saiu, como se sabe, mas Tomás Araújo é um central que em zona exterior pode facilmente avançar em condução e meter passos de grande qualidade. Teoricamente, se for este o formato, eu acredito que será o formato que vamos ver mais vezes, pelo menos com o plantel atual do Benfica. Depois muita coisa pode mudar. Mas um avançado como Pavlidis também poderia beneficiar se um lateral ganhasse profundidade aqui, se este extremo pudesse jogar mais aberto no corredor, uma vez que Dedic seria se calhar um lateral mais de movimentos interiores ou o próprio sim. Bá. Esta posição teoricamente pode ser de dois jogadores, porque imaginamos Auschwitz como 6, talvez, nesta fase, com o plantel à disposição, repito, e este jogador pode ser Richard Rios. Tendencialmente é o titular mais disponível para aquela função, como um jogador que faz muitos movimentos em Se Rios profundidade. sair, Tomás, por exemplo, vês um meio campo com Auschwitz, Sudakov e mais quem? Esta posição, se Sudakov fizer movimentos mais de aproximação, pede um jogador diferente, um jogador que possa, Gonçalo Moreira, por exemplo. um jogador mais profundo, que possa relacionar-se com o extremo, mas teoricamente ao Benfica faltará um extremo esquerdo, o extremo direito, aliás, que faça movimentos também a Harry Wilson, se quisermos, porque o Harry Wilson é um falso extremo direito que muitas vezes ocupa este espaço, faz estas diagonais para atacar as zonas em profundidade nas costas do adversário. Agora é que encaixava, desculpa-te mais bem aqui, o Carlos Alvarez. Exatamente. Teoricamente, o Luque Bacchio tem algumas características que poderiam Então este encaixar. jogador, nesse sentido, até poderia ser eventualmente o Prestiani, em alguns jogos. Poderia ser, poderia ser. Depois, obviamente, teríamos de considerar a capacidade de pressão, porque seria Sudakov, Prestiani, Auschwitz não é o meio-campo mais trabalhador, não por falta de compromisso, não é nesse sentido, mas claro que Marcos Mas não Silva em tem um determinados tão jogos grande. terá se calhar de utilizar outro tipo de 6 e subir Auschwitz para junto Sim, de eu Richard digo Rios. 80% dos Este jogador jogos, também não é? pode ser Leandro Barreiro, Sim. por exemplo, em termos de características, não é Noutros jogos, não é sim. um interior criativo, mas é um jogador que faz muito bem aqueles movimentos À profundidade. de ataque à área. No fundo, eu creio que Marcos Silva, partindo do 4-3-3, já é um treinador que dá algumas camadas de versatilidade à equipa em termos de posicionamentos. Por isso, falei na comparação com o Rui Borges, que eu acho que pode ser interessante nessa perspectiva. Depois, há um aspecto em que o Benfica terá forçosamente de melhorar em comparação com o que vimos, que é na qualidade do jogo interior. Não pode depender apenas de desequilíbrios por fora, de iniciativas dos extremos. Este espaço tem de ser muito melhor aproveitado, porque aí o Sporting, por exemplo, é uma equipa fortíssima, o Benfica não tem sido. E essa talvez poderá ser a nuance mais visível inicialmente Sim. no modelo de jogo de Já Marcos agora, Silva. também vimos, por exemplo, o Fulham a defender muitas vezes em 5-4-1, mas obviamente na Premier League. O Fulham é uma equipa média-baixa dentro da Premier League. O Benfica
pontualmente poderá fazê-lo, não vai fazê-lo com grande regularidade. Jogos grandes e jogos Sim. difíceis de Liga Mas, Europa. e deixa-me só perguntar, porque se tem falado também nos últimos dias dessa possibilidade do próprio Pavlidis também a sair, já se falou, por exemplo, do Besiktas. Saindo Pavlidis, parece que Ivanovic pode ter aqui outra vida com o Marco Silva, ou terá que contratar um outro ponta de lança mais à semelhança daquilo Não que me é parece ser... Pavlidis. Ponto número 1, não me parece ser o avançado ideal para o Benfica, Sim. o 9 ideal para o Benfica, a solo. E Marco Silva, é verdade que tem o tal extremo que aparece quase como segundo avançado, mas normalmente os avançados de Marco Silva têm sido jogadores que sabem jogar, sabem relacionar-se muito bem com a equipa. Mais Pavlidis. Com diversos estilos, mais Pavlidis, exatamente. Portanto, eu acho que o Ivanovic pode ser muito aproveitado, por exemplo, lá está, em termos de variabilidade no plano tático, pode ser um segundo avançado que parta deste espaço. Sim. Ou seja, um Harry Wilson, lá está, só que parta da meia esquerda, se quisermos colocar dessa forma. Nesta função, acho que o Benfica precisa de um jogador mais como Pavlidis, um jogador que pense melhor, que ligue melhor com os médios interiores, que possa atrair para criar espaços. Portanto, não vejo Ivanovic com essas características. Acho que pode ficar no plantel, pode ser bem mais aproveitado do que foi nesta temporada. Mas não para ser o 9 Sim, se o Benfica de Gala, perder não é? Pavlidis, acho difícil que não vá ao mercado por um avançado Titular. mais ou menos com este perfil. E já agora, deixem-me só fazer-vos uma outra questão. Quanto a Manu Silva, porque Manu Silva foi contratado há ano e meio, entretanto lesionou-se, não pôde dar grande contributo à equipa e desde aí tem sido praticamente um suplente. Parece-vos que é um jogador que esta temporada terá que, por exemplo, ser emprestado ou pode ter aqui algum outro espaço? De perfil entre Provavelmente caras. emprestado. Sim, acho que as Só características que são podem uma não coisa... estar bem fisicamente, não é? Sim, parece-me difícil que com a concorrência que o meio-campo do Benfica terá, porque, por exemplo, não sabemos o que é que será feito de Enzo Barrenetxea, que também é um possível 6, mas Sim, não o meio sabemos campo se com será... Enzo, Sudakov e Ausnas em alguns jogos poderia perfeitamente ser o meio campo de Marco Sim, Silva. sendo que, atenção a isso, já se percebeu que para jogar competições europeias, ou neste caso Liga Europa, o Benfica não pode jogar quinta com o 11 titular e repetir domingo ou segunda-feira o mesmo mesmo, 11. por isso mesmo. Portanto, é conveniente, como vimos até no Porto de Farioli, Haver rotatividade. praticamente ter duas equipas, no fundo. Sim. E nesse sentido, alguns jogadores podem ser reaproveitados e tentando ampliar a profundidade do plantel. Agora, para Manu Silva, acho que Marco Silva pode ser um bom treinador. Não sei se Manu Silva está no patamar de resposta que o Benfica precisa neste momento. Muito bem, vamos então regressar aos nossos fãs. É uma boa questão essa do Manu Silva, Joana, até porque é um jogador que se destacou bastante antes de chegar ao Benfica e que praticamente não contou para José Mourinho, sem grandes explicações, a verdade é essa. Havia sempre aqui os problemas físicos que eventualmente atrapalharam essa introdução no modelo de José Mourinho, mas se ele estivesse bem, sinceramente, eu até via como um dos jogadores que poderia também ele valorizar-se com este novo treinador. Nós vamos para um curto... Teria um acordo com Luís Soares para que o colombiano fosse para o Fenerbahçe na próxima temporada. E Francisco, a verdade é que, dizendo que já falou várias vezes com o Luís Soares, que tem esse acordo... Não fez vídeo em inteligência artificial? Eu não acredito. Não há declarações de Soares em inteligência artificial, nem com a camisola do Fenerbahçe vestida, Para pelo menos já. que tínhamos visto. Mas... De facto, aqui, tendo em conta que o jogador tem contrato com o Sporting, que era um jogador que não era, pelo menos para já, expectável que saísse do Sporting, que chegou à época passada, tem uma cláusula de 80 milhões, falar diretamente de Luís Soares com o presidente e comprometer-se, onde é que deixa o jogador no meio disto tudo, numa relação com o Sporting? Tóxica. Pois, seguramente, aparentemente o Hakan Safi terá dito que até com a esposa de Soares falou, verdade, portanto verdade. foi algo bastante E que terá pessoal. oferecido, terá oferecido um prémio nos 15 golos e que terão dito que não era 15, era 20, porque O próprio havia, Soares, não é? sim, O próprio havia essa perspectiva de marcar admito o muitos interesse de Soares em ir para o Fenerbahçe é precisamente numa perspectiva financeira. Sim, porque pela idade que tem, não é? Exatamente, pela idade que tem, desde logo, acho que é a única perspectiva de interesse próprio do jogador colombiano que consigo ver no meio disto tudo, porque está numa equipa de Liga dos Campeões, é a referência do Sporting. Titular e melhor discutível. marcador da época. Exatamente, e a título pessoal acho que foi o melhor jogador esta temporada, enfim, depois podemos discutir. Diogo Costa seguramente merece também esse destaque, o Froholt, mas o Soares, tirando-os do Porto, terá sido o melhor jogador da Liga. Campanha sensacional também na Liga dos Campeões.
Agora, evidentemente que é um jogador que não é propriamente novo, senão provavelmente até despertaria o interesse de clubes mais destacados dos principais campeonatos. E portanto eu só consigo ver isto numa lógica de um interesse financeiro para o próprio Suárez, não tanto em termos competitivos, porque sabemos até que o Fenerbahçe é um clube marcado pela irregularidade e por algum complexo de inferioridade, é verdade, com questões de arbitragem também à mistura e de questões também do próprio domínio do poder do futebol turco para com o Galatasaray, e é também nesse sentido que estas eleições contam tanto, não é? Porque o Fenerbahçe quer desesperadamente aproximar-se do patamar do maior rival. Já agora, e porque tivemos a tentar perceber o que é que se estava a passar para o Fenerbahçe estar de novo em eleições, o que aconteceu foi que o então atual, sim é que se diz, presidente do clube foi detido por estar metido em problemas com apostas ilegais e, portanto, as eleições precipitaram-se novamente e estamos perante esta rivalidade entre Aziz e também o tal Hakan Safi, que prometeu Luís Soares caso vencesse as eleições. Relembrar que se realizam este fim de semana 6 e 7 deste mês de junho, portanto, saber se há o resultado também este fim de semana. Tomás, isto caiu aqui como uma bomba, não é? No seio sportinguista, porque o Luís Soares já se falava de um possível interesse até do Newcastle, foi o clube que foi sendo associado ao avançado colombiano, que de resto marcou mais um grande golo ao serviço da seleção colombiana, a passe do eterno James Rodríguez. Grande bola e grande remate. Parece eterno ele. Enfim, se há coisa que Frederico Varandas tem sido neste tipo de situações é implacável, ou seja, tem sido um presidente muito ativo na defesa dos interesses do clube. O que é que te parece que, tendo em conta a idade de Luís Soares, caso o Hakan Safi vença as eleições, Frederico Varandas só apontará exclusivamente para a tal cláusula de 80 milhões, ou se o preço andar ali entre os 60 e os 70, pondera eventualmente libertar, não é? Nesta expressão, o avançado? Sim. É mais fácil ser implacável recuando a Gyökeres, porque sabia-se que o negócio ia ser feito sim ou sim. Neste caso, não me parece que o negócio... não estou a falar apenas da perspectiva financeira. O bolo todo não é tão interessante assim para o Sporting, porque o outro ponta de lança é Ioannidis, que esteve metade da época lesionado e, portanto, não se sabe muito bem o que vai sair dali, e porque nem sempre o Sporting vai acertar, como nenhum clube acerta. Portanto, substituiu o Gyökeres muito bem, com um avançado que, não estando no mesmo patamar de domínio, fez uma grande temporada, adaptou-se, criou muitos golos, para além daqueles que marcou também, e isso é importante destacar. Mas aí já era previsível perder Gyökeres, agora não era previsível perder Luís E é o Soares timing. desta forma. Uma coisa é quando uma equipa bicampeã, com um jogador que está claramente acima da média, liberta esse jogador e mantém as bases do resto da equipa. E para uma equipa topo, Tomás, um Exatamente, Arsenal, exatamente. Neste caso, o Sporting, pelo que se vê, já vai libertar 4, 5, não sei se mais titulares, mas pelo menos 4 ou 5 titulares, Mas os garantidamente. outros que podem sair, não é? Estando ainda a libertar o melhor salvo seja, Sim. o melhor marcador da equipa, com um espaço que é sempre difícil de preencher, que é o de ponta de lança, tendo uma incógnita no plantel que é o Ioannidis. Eu acho que desportivamente era um golpe bastante difícil de superar para o Sporting. Quanto ao jogador, assumindo que tudo isto é verdade, na mesma medida que falávamos de José Mourinho, também não é propriamente muito ético. Como é que pode sair a salvo desta posição, caso o negócio não se efetive, o Soares? Negar, mas eu não sei se é verdade. Mas, por exemplo, 100%. ainda há pouco também a Sofia falava sobre essa questão de Haaland para o Real Madrid. A verdade é que a agente do jogador, neste caso, foi perentória a vir desmentir toda a situação. O Manchester City enviou O pai do jogador? Sim, e o Manchester City enviou também um comunicado aos jornais espanhóis a desmentir também a situação. A verdade é que aqui estamos a falar de um jogador que tem contrato com o Sporting isto será aliciamento, não é? e que terá ele próprio comprometido com um presidente de outro clube. Ou seja, o próprio jogador deixa aqui também o próprio Sporting numa posição muito complicada. Claro, porque, repito, assumindo que tudo é verdade, manifesta o interesse de sair e de ir para outro clube, seja por que razão for, mas assumimos que, pelo menos financeiramente para o jogador, a proposta é muito boa. Resta depois saber se o acordo entre clubes também é assim tão interessante
para o Sporting, porque a verdade é que o negócio mais caro da história do Fenerbahçe são 28 milhões de euros, não é nada de outro mundo e é muito longe de 60 milhões, 70 milhões, não sei, estou a entrar em valores pelos quais imagino que o Sporting estivesse disposto a vender Luís Soares, portanto, acho que o Fenerbahçe e o próprio jogador terão um pouco de azar nesse sentido, porque Soares é capaz de ser a última prioridade do Sporting na lista de vendas neste mercado. Bem, como é que recebeste esta notícia, João? Porque de facto ninguém esperava esta notícia, já agora divulgada, avançada por Fabrício Romano, e também se sabe das ligações que Fabrício Romano tem com alguns agentes e da forma como esse processo é feito. Como é que a recebeste e se concordas que 60, 70, 80 milhões continuava a ser algo se calhar um pouco perigoso para o Sporting, tendo em conta o timing, como explicava aqui o Tomás? Sim, eu acho que o grande problema é esse, ou seja, não é tanto o valor em si, é o facto de perder Soares, independentemente do valor, não é? Porque, como o Tomás disse e o Francisco, quer dizer, foi o melhor marcador da Liga, foi talvez entre ele e o Trincão o melhor jogador do Sporting na época, fez gols na Champions também. Portanto, perdê-lo agora, após uma época, poderia ser bastante complicado, até numa época que ainda por cima estão a revolucionar o plantel. Agora, indo para o valor financeiro, se calhar 60 milhões, cerca de 70 milhões para um jogador que tem acho que 28, 29 anos, Sim, 28. não é uma coisa assim tão má, não é? Financeiramente, olhando puramente para o lado financeiro. E achas que o Fenerbahçe pode mesmo chegar a esses valores? Duvido altamente, até porque se olharmos para o rival que tem tido mais sucesso, o Galatasaray, supostamente deu 75 milhões pelo Osimhen, mas foram 75, 45 eram certos e o resto era quase em prémios. Portanto, eu duvido altamente que a Fenerbahçe, que mal vai jogando Liga dos Campeões, vai agora de repente dar 60 milhões de euros. E acho que o próprio Sporting não vai aceitar, agora de certeza é que não vai aceitar. Quando alguém diz, não, nós vamos dar 60 milhões e está tudo certo, e o clube não sabe nada, claro que Varandas não pode nem sequer dar um centímetro. Isso é que pode acalentar um bocadinho a esperança, digamos, sportinguista de que o Soares possa ficar. É o facto de não parecerem valores muito verosímeis para um clube turco. Mas à partida o jogador já terá demonstrado vontade de sair. Como é que depois até o próprio Sporting... Contrato, Sim, certo, mas exato. ou seja, até o próprio Sporting e o próprio Rui Borges também gera toda esta situação, percebes? Acho que eventualmente com um processo disciplinar, uma conversa, uma multa, mas há maneiras de facto de fazer esquecer o assunto. Aconteceu com o Enzo Fernandes no Chelsea, por exemplo. Mas aí foi o próprio jogador a falar. Sim. Exatamente. Foi pior ainda, ou seja... Sim, foi ele que deu a cara. Aí o jogador foi muito mais perentório. Aqui veremos, eu acho que veremos esta questão eventualmente só respondida na sequência do Mundial, a ver, vamos, até onde vai a participação de Soares e da Colômbia. Mas parece que segunda-feira imaginemos que o Hakan Safi ganha. Parece que segunda-feira o Sporting terá que responder de alguma forma a isto. Tem de haver um esclarecimento, evidentemente. Quer dizer, pelo menos dentro de portas, ou seja, perceber com Soares quais são as reais hipóteses disto acontecer e desde logo perceber também se isto não é um tremendo bluff do candidato do Fenerbahçe, porque o Sporting, obviamente, também deve salvaguardar. Se houvesse esse bluff, o Soares já se tinha vindo a retratar de alguma forma nas redes sociais, como fez o Haaland, de resto. Exatamente, portanto, eu acho que terá muito também que ver os jogadores têm agências também para isso, precisamente. Para usar tal e qual, sim. Enfim, acredito que se aconteceu, que possa também ter sido, cá está, uma espécie de deslize do jogador, mas também aqui a roçar a questão do aliciamento, que penso que foi o Tomás que evocou há pouco. Isto já é um bocadinho mais grave. Sim, e resta saber também, mediante o decorrer desta situação das eleições do Fenerbahçe, como é que a própria imagem de Soares junto dos adeptos fica, porque, como se sabe, os adeptos, os mais fervorosos, e até os que não são assim tão fervorosos, não costumam gostar muito deste tipo de atitudes por parte dos jogadores. De resto, ainda não foi oficializado o Silas Andersen no Sporting hoje, mas já se fala de um negócio feito por parte do Sporting. Em semana também em que Doumbia foi oficializado, portanto, na segunda-feira, pelos tais 20 milhões mais 3, porque são os 3 de objetivos fáceis e os outros 3 de objetivos difíceis. Também o próprio Pedro Lima, isto depois de o Sporting já ter oficializado o Rodrigo Salazar, portanto são 1, 2, 3, 4 reforços já garantidos por parte do Sporting, uma pequena revolução no meio-campo da equipa, pese embora o Rodrigo Salazar possa jogar noutras posições. Isto tudo antes do Mundial. Tomás, parece-te que há aqui uma estratégia bem delineada por parte do Sporting também para tentar arrumar a casa o mais possível antes de começar essa grande competição de seleções? Sim, não só porque alguns dos hipotéticos alvos poderiam estar presentes no Mundial, mas sobretudo
porque se esperam de facto mudanças profundas na equipa. E quando há mudanças profundas é preciso que a pré-temporada seja aproveitada, é preciso criar rotinas desde cedo e parece-me que esta é a prioridade do Sporting. Depois, obviamente, tentando corrigir alguns erros ou... Não diria que tudo é um erro, mas se calhar alguma passividade ou um posicionamento menos agressivo no mercado. E o Sporting não está a ser esse clube desta vez, está a querer antecipar e resolver processos o mais cedo possível. Mas depois olhamos para a chegada de alguns jogadores e ficamos curiosos como é que o Rui Borges vai encaixar todos estes jogadores no plantel do Sporting, porque o Doumbia não tem nada a ver com o Morita, o Zalazar é um jogador que faz várias posições. Mas também não tem nada a ver com o Pote, se quiseres fazer essa comparação. Não tem nada a ver também, nos espaços que ocupa talvez, mas em termos de características é bastante diferente. Depois, para o meio campo ainda temos dúvidas, porque se vem Palhinha, se não vem Palhinha... Sai Bragança. Também, o Pedro Lima é mais um jogador de plantel, parece-me, pelo menos nesta fase inicial, embora também tenha bastante cultura tática e possa fazer várias posições. E o Silas Anderson, que não sei se é visto como o sucessor imediato do Yulman, talvez seja mais um negócio de antecipação de alguma forma para ir entrando no registro do Sporting e dar uma opção nesse sentido. Há pouco falávamos do Sanderberg. É um jogador com algumas semelhanças, um jogador alto, mas que não é propriamente um especialista defensivo, é um jogador com qualidade ofensiva também, quer ao nível do passe, quer ao nível do transporte de bola, portanto, se vier Palhinha até o 6 mais pensador do que propriamente 6 destruidor, embora também tenha, claro, qualidade nesse sentido. Sim. E, João, a verdade é que parece que o Tottenham quer muito ficar com o João Palhinha, também veremos se esse só se fecha. Um que se está e que se poderá estar prestes a fechar é de facto o do Yulman. Surge novamente aqui o Atlético de Madrid, ele estava ao serviço da seleção, acabou por sair devido à lesão. Já em janeiro tinha surgido aquela altura em que Yulman falhou um jogo, porque se falava deste alegado interesse do Atlético de Madrid. Parece que de facto é o clube para onde irá e onde melhor se pode encaixar. Sim, eu não, por exemplo, não o vejo muito a ser um jogador de Premier League, pelo menos de nível alto, de topo, porque é um jogador que, apesar da qualidade que tem com bola, de ser um jogador com uma inteligência posicional um pouco acima da média, é um jogador que fisicamente fica um pouco atrás daquilo que é o típico médio da Premier League. É um jogador que não tem um raio de ação tão grande, não tem capacidade para pressionar tão alto. E depois também não tem o suficiente para ir para uma equipa de topo. Exatamente. Ou seja, no lado atacante não Sim, consegue também equiparar-se a outros médios da Premier League, não é? E se calhar numa Liga Espanhola, que é um ritmo mais baixo, Sim. equipas mais preocupadas em ter bola, em ter cultura tática, e no Atlético de Madrid, ele tem capacidade para ser uma figura, para ser um bom jogador, um jogador de Liga dos Campeões constantemente, eventualmente a lutar por títulos. Portanto, acho que faria todo sentido. Ficar em Espanha, voltar para a Itália eventualmente. Acho que seriam os campeonatos mais interessantes para ele e que se adequam às características do jogador. E qual é que é o perfil que traças do Silas Anderson? É um médio, como é que eu ia dizer? É um pouco uma mistura entre aquilo que já vimos de Ullmann, mas também um pouco mais box-to-box. É um médio que tem muita cultura de bola, portanto é um médio que tem muita facilidade em verticalizar, em meter bolas entre linhas, ligar com os colegas, até chegar mais à frente, e tem gol ainda no último jogo, que acho que foi a despedida dele com o Hammarby. Acho que marca 2 golos. E tem essa questão de levar a bola para a frente, de condução, não é? Um dos golos que ele marca é um golaço. Só que depois é um médio que ainda não tem uma cultura defensiva assim tão grande, também porque o campeonato sueco é muito aberto. As equipas são muito de transição, constantemente a atacar e, portanto, ainda tem algumas dificuldades naquilo que é a ocupação de espaço, a leitura de onde é que deve estar, de onde é que deve sair, e se calhar aí pode ter algumas dificuldades, mas vindo para um suplente a crescer na sombra, seja a 6, seja a 8, acho que é um negócio perfeitamente... E acaba por ser uma pena que o Hugo não esteja cá hoje, porque o Hugo é um admirador, confesso, deste jogador. Inclusive é no seu podcast em que lançou alguns números de avaliação, fez uma análise muito minuciosa ao Silas Anderson. Já o conhece desde os tempos em que ele foi contratado pelo Inter de Milão, porque este jogador já andou pela formação, pela equipa Primavera, é lá que se chama, chama-se assim, do Inter. Depois acabou por não vingar e voltar novamente para acho que até foi para a Dinamarca quando sai de Itália, mas fica também aqui essa nota para quem quiser ouvir o Hugo de vez em quando no seu podcast, que ele gosta de lançar esses nomes mais fora da caixa. Está lá uma descrição muito pormenorizada deste jogador. Nós vamos então agora olhar para o Futebol Clube de Porto e, Francisco,
Diria que é o nome que está mais próximo de poder sair, apesar dessa oferta da camisola 2, como o André Vilas-Boas disse, e desse peso que essa camisola tem num clube como o Futebol Clube do Porto. A verdade é que Diogo Costa pode mesmo sair para o PSG. Olhando até para a contratação dos guarda-redes do PSG nesta última temporada, Safonov, Chevalier acabou também por ficar praticamente no banco. Diogo Costa é de facto aqui um nome que se encaixava na perfeição neste Paris Saint-Germain. Completamente sim, é um guarda-redes de topo, contrariamente aos que o Paris Saint-Germain tem neste momento. É bastante completo, vem de uma temporada onde provou que efetivamente é um guarda-redes de topo, depois de uma temporada, diria até de estagnação ou de algum ligeiro declínio, mas conseguiu recuperar bastante bem para ser um dos jogadores mais decisivos, além de que evidentemente, pegando no modelo de jogo de Luís Henrique, é a valência do seu jogo de pés, quer numa ligação mais curta, quer a abrir campo, porque o Paris Saint-Germain também consegue criar muita facilidade numa ligação direta aos extremos. Pode ser claramente uma mais-valia e acabar a melhorar uma posição. Parece claramente que o Paris Saint-Germain ainda tem aí um dos poucos pontos de evolução, diria, no seu Parece que no seu Vitinha processo. já o puxou para o lado na concentração da seleção e disse para ele ir para o PSG. Acredito que sim. Vilas-Boas diz que conta com Vitinha, mas isso será só mais à frente no Porto e, portanto, acho que para já Diogo Costa e Vitinha no mesmo clube pode ser bastante adequado. Mas ficaste com a sensação de que o Diogo Costa poderia ter sacado algum daqueles penaltis a favor do PSG se lá estivesse na final da Liga dos Talvez, Campeões? o Diogo Costa defende muito bem penaltis, mas o Safonov também já teve uma dessas contra, É verdade, contra é verdade, o Flamengo. é verdade. E, na verdade, pensámos, eu diria de forma geral, que com a saída de Donnarumma, o PSG, em termos de Champions e de qualidade defensiva do guarda-redes, podia ficar a perder e acabou por nem ser por aí. O Safonov fez uma boa Liga dos Campeões, mas concordo com o Francisco, não é um patamar top 3, top 5 de guarda-redes, há alguma margem de melhoria e quem sabe se o Diogo Costa não será o quarto português titular do PSG, é muita coisa. Caso isso se verifique, obviamente, o que se percebe é que Diogo Costa não está assim tão interessado em ficar no Porto. Percebe-se que Percebe-se que a janela está aberta e ele não a quer fechar. E o próprio não é? Vilas-Boas está O próprio também Futebol consciente Clube do Porto, disso. quando lhe renova o contrato, também já baixou a cláusula de rescisão, portanto, nessa... Sim, e recentemente na conferência da Renascença, Sim. inclusive, André Vilas-Boas não foi muito claro sobre a continuidade de Diogo Costa, sorriu. Acho que até e- foi bastante sincero, Sim. no fundo. Ou seja, se sair, percebe-se que não há surpresa para ninguém. Sim. Até porque lá está, João, o Diogo Costa é um guarda-redes que veio de uma época, não esta, mas a anterior, terrível para ele, porque se percebia que ele estava ali estagnado e precisava muito de dar o salto. Também estes jogadores de topo necessitam de dar esse salto para poderem evoluir mais, para terem outros estímulos competitivos, para mentalmente também terem outro tipo de exigências, não é? E com todo o respeito pela nossa Liga, mas claramente que o Diogo não é jogador para a nossa Liga e também com todo o respeito pelo Porto. Achas que já vai tarde esse salto do Diogo e que já precisava desses estímulos há mais tempo, pese embora esta tenha sido, não sei se foi a melhor época do Diogo ao serviço do Porto, mas foi claramente uma das melhores. Foi muito participativo com bola, Farioli pedia-lhe muito isso e depois também acrescenta, claro, o monstro que é entre os postos. Eu acho que o Diogo teve sorte, e sorte no bom sentido, não é sorte da bola não entrar. Sorte no sentido de ter apanhado um treinador que lhe deu essa estabilidade, que lhe trouxe protagonismo, porque a verdade é que lhe trouxeram muito protagonismo, e acho que se não fosse isso, se calhar poderia não ser o mesmo Diogo que é agora. Portanto, acho que foi bom para ele neste momento evoluir com Farioli. Acho que já está mais para a Liga, com todo o respeito pela Liga Portuguesa, acho que claramente já está mais. Ele é dos poucos jogadores que eu diria, se calhar, mesmo o único jogador em Portugal que neste momento é top mundial na sua posição, top 10 talvez, top 5 até. E acho que ir para um PSG se calhar era um passo incrível para ele, lutar pela Liga dos Campeões constantemente. Pronto, o campeonato francês é muito competitivo, não é? No sentido em que o PSG limpa o campeonato em modo férias. A rolar a equipa toda, assim. Exatamente, tem quase 2 plantéis, mas a verdade é que é uma liga competitiva para ele na mesma e até para a seleção é bom, não é? Porque iríamos ter um guarda-redes talvez no melhor clube do mundo, no melhor clube do mundo no momento, a jogar a melhor competição do mundo e a evoluir com um dos melhores treinadores do mundo. Portanto, acho que faria todo o sentido. Quanto à evolução dele em si, eu acho que ele não tem muito mais para evoluir. Acho é que ele pode dar ainda mais num contexto mais Podia alto. desviar-se numa liga que se calhar
teria a capacidade de o expor a um dos seus maiores problemas, que é a saída aos cruzamentos. Sim, exato, sim. Não é propriamente... Pode evoluir, aí eu acho que deve ser o ponto em que ele pode evoluir mais, e na Premier League há Sim, sempre e é sempre mais complicado. uma atenção especial aos guarda-redes nesse sentido. E já agora, ainda não tenho uma ideia muito clara, porque ainda não vimos a acontecer, mas com estas novas regras na reposição de bola, a qualidade dos pés do guarda-redes pode ser ainda mais importante. Sim, sim. Porque é preciso jogar mais rápido. Mais rápido. Exatamente. Ora então, Vamos falar de seleção, não é? Já que precisamente, falámos do Diogo, até porque falámos do Diogo e falou também... guarda-redes. Exato, e portanto vamos ouvir também outro guarda-redes da seleção, neste caso José Sá, foi ele hoje o porta-voz da Seleção Nacional, que está a preparar o Mundial desde o início desta semana, ou pelo menos está concentrada na cidade do futebol desde o início desta semana, sem os portugueses que foram bicampeões europeus, portanto esses só se vão apresentar no sábado, quando Portugal também jogar frente ao Chile no Jamor, mas vamos ouvir José Sá, porque falou precisamente sobre o futuro de Roberto Martínez, que termina o contrato com a seleção após este Mundial. Nós nunca falámos sobre isso, eu não sei nada sobre isso, por isso também não vou estar a responder a isso. Que eu saiba, o Mister vai continuar e é isso que nós queremos, e por isso nós estamos todos com ele. Francisco, José Sá diz que eu saiba o Mister vai continuar, mas aquilo que se sabe também dos bastidores é que isso provavelmente não irá acontecer. Já há aqui também alguns nomes que surgem para o próprio futuro de Roberto Martínez e nomes que surgem para o futuro da seleção. Parece que a seleção entrar neste Mundial sem o futuro sabido e certo do selecionador pode causar algum ruído à seleção ou não? Acredito que sim, há uma nuvem sempre a pairar. E desde logo com nomes tão fortes como os que são falados. Jorge Jesus e Sérgio Conceição. Já tem sido recorrente nos últimos meses, juntando agora Sérgio Conceição, que não deixa de ser curioso, é pai de um dos internacionais da seleção. Já surgiram esses nomes e surgiu também José Mourinho, que pronto, agora já sabemos que não. Exatamente. É para outra seleção, não é? Sim, exatamente. A questão é que cá está, a equipa deu uma boa resposta competitiva, mas aí foi um contexto muito mais curto, evidentemente. E pronto, eu acho que é uma competição muito específica, este Mundial também, toda a abrangência mediática é distinta. E Portugal é a última seleção a ir para os Estados Unidos. Não deixa de ser uma nota curiosa, embora Roberto Martínez tenha pedido isso. Sim, e portanto veremos se isso também é uma espécie de medida de proteção do próprio grupo em torno de todas estas questões, mas parece-me que não é positivo no sentido dos jogadores estarem a ser constantemente bombardeados com questões que são evidentemente legítimas, tendo em conta esta indefinição que já anda no ar há demasiado tempo e que nem a vitória na Liga das Nações pelos vistos se apagou. Sim, porque vão surgindo nomes também. É isso, surgem nomes e depois, não tendo o dossiê fechado, os jogadores acabam por estar expostos a perguntas legítimas, como dizia o Francisco, dos jornalistas. Numa semana em que falaram Rubén Neves, primeiro, depois falou, creio que foi o Ricardo Velho, e depois o Nelson de Semedo, e hoje tivemos então essa intervenção de José Sá, sendo que amanhã teremos Roberto Martínez para fazer a antevisão ao jogo frente ao Chile e também mais um jogador, certo? Sim, sim. São os dois amanhã na será conferência Roberto Martínez de e mais um jogador a partir das 5 da tarde. Tomás, esta seleção do Chile não estará no Mundial deste mês de junho, que irá começar então essa grande prova de seleções, mas, por outro lado, é uma seleção que pode imprimir, parece-te, algumas das dificuldades com as quais Portugal se irá deparar dentro da competição, um bocadinho à imagem, crees que, do Ghana, um bocadinho à imagem, não sei, de algumas seleções que têm na sua predisposição para o jogo, que têm na forma como encaram os duelos, que têm nesse tipo de coisas mais específicas as suas grandes armas? Parece-me que a ideia destes dois estágios era enfrentar adversários que não são do continente europeu, Estados Unidos e México, aí também com a questão da adaptação à altitude, que foi muito falada, mas também as condições climatéricas, ao fuso horário. Curiosamente, recuperando a ideia de há pouco, a maior parte das seleções preferiu ter mais dias já nos Estados Unidos para poder fazer esse processo de ambientação, e Portugal vai, eu não digo muito em cima, mas vai mais em cima do jogo inaugural contra a República Democrática do Congo, sendo que Portugal vai ter os dois primeiros jogos em estádio fechado, portanto essa questão também é um bocadinho menos grave, vá lá, enquanto fator competitivo. Agora, sobre estes dois jogos, parece-me que a Nigéria já é um caminho de preparação para o jogo com o Congo, embora seja uma seleção individualmente até bastante mais apetrechada e que pode expor-se um bocadinho mais. Semelhanças, não é? Sim. Algumas. E o Chile
que é uma seleção abaixo, perdeu muita qualidade nos últimos anos. Individualmente falando. O melhor jogador é o Osório, claramente, nesta fase, mas é uma seleção que perdeu muito. Agora é uma seleção que pode representar um bocadinho de Equador, de Uruguai, até da própria Colômbia, muito abaixo. muito abaixo. Muito abaixo, mas penso que é essa a perspectiva, é criar aqui um cenário de diversidade competitiva para o que Portugal eventualmente vai encontrar no Mundial. João, pergunta a ti. E já agora eu há pouco queria dizer Congo e não Gana. Sim, eu entendi. Não, só para fazer a correção. Deixa-me perguntar, porque também não tens estado aqui nesta última fase da seleção. Muito se tem falado do favorito ou candidato. De que forma é que olhas para esta seleção portuguesa? Favorita ou candidata? Candidata. Favorita não acho, porque não é uma seleção que encanta. Acho que temos mais estatuto do que qualidade Mais coletiva. individual do que coletivo? Sim, é tudo muito mais individual do que coletivo. E não é que isso seja estranho numa seleção, porque é muito pouco tempo de treino, é mais os E não jogadores são criarem muitas as relações. seleções que têm uma identidade vincada Claro. e taxativa, como por exemplo tem a Espanha, não é? Exato, Não há muitas exato. seleções assim. Agora, acho que não somos candidatos, acho que não somos favoritos, porque acho que não temos a qualidade coletiva e não o temos mostrado nestes últimos anos. Agora, acho que pela qualidade individual podemos tentar chegar lá, mas há muitas seleções à nossa frente, diria logo assim de cabeça. Espanha e França são os dois grandes candidatos, eventualmente uma Inglaterra, apesar Da estranha convocatória. exatamente, da estranha convocatória, eventualmente uma Alemanha também. A porque são seleções Argentina normalmente- também. Tem a Argentina. A Argentina, sim, claro. Um matemático disse que ganhava a Holanda, atenção. Pronto. Não viste? Há que confiar nos matemáticos. Exatamente. Mas não acho que. E não acho que- apareceu nenhum animal daqueles. Ainda vai aparecer. Mas já tem aparecido, já tem Ainda vai aparecido. aparecer. Ainda estou Também à é um espera da clássico. reportagem Pode ser que num apareça zoo um asiático Sim, qualquer. sim. Mas pronto, não acho que tenhamos um nível coletivo para chegar tão longe quanto isso. Acho que há muitas seleções à nossa frente. Depois também depende muito dos emparelhamentos. Para ser honesto, ainda não os vi sequer. Mas acho que vai depender também muito do emparelhamento que vamos ter a nível de passar à fase eliminar. Teoricamente, Portugal e Argentina nos quartos, se as Sim, duas sim. equipas ganharem o grupo. Poderia ser possível. O Nelson Semedo confessou que gostava de ter um Portugal-Cabo Verde na final. Era- mas era eu muito acho, giro. Na eu nem final sei- acho que é isso. Eu nem sei se isso é possível em termos de Pois, não emparelhamento. sei, mas na final Fica com acho dúvidas. Mas complicado. só para dar nota de que será também um Mundial especial para ele, porque tem esses dois países e claro que a família dele também E vive Cabo de Verde é forma uma das diferente. estações a seguir, pode surpreender. E Quem porque tu sabe também até passar falaste ao disso, grupo. não foi? Ainda Foste agora o vê-los jogo ao no vivo Belém. contra a Sérvia Tecnicamente, boa e equipa. ficaste embora não bastante tenha- admirado Sim, boa equipa. pela positiva. Sim, os jogadores tecnicamente evoluídos e se calhar podem ganhar a Arábia Saudita, quem sabe, e depois logo se vê. Muito bem, eu acho que estamos todos entusiasmados com o início do Mundial, até porque já estamos há demasiado tempo sem bola. A final da Liga Escovia já E foi há há alguns imenso jogos tempo. interessantes às 2 da manhã e às 5 Sim, da sim, manhã. Sim, portanto, vamos ver Mas também para como é que muita o gente próprio não país ia irá para lá. reagir a estes horários que são Sendo que completamente Portugal, fora da caixa. também dando aqui essa nota, só há o jogo de Portugal-Colômbia, que é à 12:30 de sábado para Os outros domingo. Meia-noite e portanto, meia ainda se faz. Não é? Sim, Sim, portanto, sim, os outros será é que são sempre mais difíceis. mais fácil. Nós Chegamos ao vamos fim, embora. está Sim. feito também